Alô, alô, um grande abraço a você que acompanha o Stop and Go. E aí, tá curtindo os nossos papos? Hoje vem mais uma super conversa e com um personagem que ultimamente tá aí na boca da galera. Você que tá acompanhando o Stop and Go, escutou algumas vezes o nome dele. A gente resolveu trazer esse personagem que tá de volta ao automobilismo virtual para conhecer um pouco mais do trabalho, por que ele voltou para o automobilismo virtual, qual a contribuição que ele pode dar e, claro, toda a bagagem que ele tem também nesses anos, seja no automobilismo virtual, seja no esportes. E você que tá ligadinho com a gente pelo nosso YouTube, claro, já vai curtindo. Você deixa o seu like, vai deixando o seu joinha, espalha pra todo mundo, manda pra galera esse papo, porque você tá curtindo nessa manhã, nesse sábado, que é o dia do Stop and Go, é o dia de você ouvir essa nossa conversa, seja aqui, seja também nas plataformas de podcast, nos principais agregadores que você pode curtir o Stop and Go. Sem mais delongas, vamos então conversar com ele. E aquela pergunta de sempre. Meu convidado, seu nome completo, idade e cidade de onde está falando. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Rodrigo. Olha, meu nome completo é gigantesco, então vou abreviar para Não, o mas pessoal ali. se for gigantesco, queremos o nome completo, então. É James Samuel Passos de Mirandela Byron. Nome de É, príncipe, quase. quase isso aí. Eu sou originalmente ali do Rio de Janeiro, mas hoje moro em Santa Catarina, aqui em Tubarão, né? E já tô velho também, né? 37 anos. Mas é isso, né? Tamo aí de volta no AV. Muito bem, então tá aí o nosso James Samuel Byron, nome gigantesco, que vai conversar com a gente. E eu quero saber de você, Samuel. O seu interesse pelo automobilismo virtual, ele veio primeiro? Eu sei que você é um cara, pelo que eu vi, super ligado no esportes, mas eu quero saber se esse interesse pelo esportes começou primeiro no automobilismo virtual, se você tinha outros jogos que você já curtia, como que você, que é um cara, você falou que já tá velho, mas é um cara jovem, começou no mundo do esportes, que nem tinha esse nome ainda. Cara, olha, eu jogo joguinho de corrida desde que eu me entenda por gente, assim, né? Eu tinha o Nintendinho, aí tinha o Nintendo 64, que tinha um videogame lá que era o Super Monaco GP. Esse aqui que vai lembrar do Super Monaco GP, mas também tinha um monte de joguinho naquela época de corrida. Mas, cara, eu entrei no mundo do esporte eletrônico através do Counter-Strike, do CS, né? Das Lan Houses do Rio de Janeiro, 2000 eu já jogava. Eu cheguei a jogar com o Eduzinho lá do MIBR, o Prédio, Pava. A galera toda lá da primeira geração da Arena DBA. Nossa, a gente jogava Big Digo, Big Nato, a galera, nossa, antigona. E eu jogo desde então, né? Esse foi o meu primeiro contato com esporte eletrônico. Eu era horroroso, mas depois a gente foi melhorando, fui melhorando. Aí jogava campeonatinho que tinha na. Não sei se você vai lembrar, né? Tinha aquelas lojinhas que você alugava, tipo, 2 horas para ficar jogando videogame, né? Sim, sim. Porque nem todo mundo tinha. E aí eu ficava lá jogando Dreamcast, jogando esses videogames diferentes, que eu só tinha o Nintendo 64 em casa. Mas, cara, eu vivia jogando corrida, né? Eu jogava um monte de coisa. Mas o meu contato com, vamos dizer assim, propriamente dita AV e campeonatos online e tudo mais, foi naquele Fórmula 1 9902, F1 Challenge, acho que era Bem isso. grande, vai vir um challenge. Tinha um mod também que eu lembro, era F-Sony, alguma coisa assim. Cara, conheci um monte de gente naquela época ali. O F-Sony, se Um eu não me cara. engano, ele era do R-Factor, hein? Então já foi depois. Então o 00, o 9902. Eu conheci lá, cara, um cara que é muito conhecido das pessoas do Oval, né? Que é o Adriano Pinheiro, o cara do Manche. Naquela Sim. época ele jogava com o Manche. Naquela época ali, o Adriano eu conheci lá, pô, quanto tempo atrás, né, cara? E era um nome que eu gravei porque todo mundo, né, com o Manche. E Com o e Manche. sempre ganhando, né? Mas você, nessa época de Lan House, você jogava na Lan House o F1 Challenge? Ou já tinha computador em casa? O F1 Challenge aí já era 2000 e... Não sei, alguma coisa. Já jogava em casa. Na Lan House, eu já jogava só CS, porque tinha aquela coisa do time da loja. Aham. Aí eu jogava CS, porque era legal pra caramba, todo mundo vivia lá. Mas depois eu ia pra casa e jogava minha corridinha que... Cara, eu sempre fui muito grande, né? Eu tenho 1,98. E eu sempre tinha dificuldade de poder pilotar carro de corrida depois que você vai ficando mais velho, né? Porque isso é muito grande. Então, para entrar, tem que arrancar a perna. Então, eu fui muito pro AV, vamos dizer assim, por causa disso, né? Porque era mais fácil. Naquela época não tinha estrutura nenhuma, né? Não tinha nada. Sim. Você comprava. Tecladinho, Pô, era aqueles volantinhos leadership. mequetrefe que tinha, leadership. Nossa, isso aí mesmo, leadership. Aí eu corria eu nem corria naquilo, eu corria no teclado primeiro, né? No 9902 ele corria no teclado.
E aí depois é que eu fui pro leadership ali. E aí, cara, aí comecei a conhecer uma galera. Eu lembro da VPG, do Adriano Max, se eu não me engano. F1BC, lógico. Duas ligas que estão aí até hoje, né? Tanto a VPG quanto a F1BC. Não, a VPG eu nunca mais olhei, cara. Nem sabia que eles estavam Tá, ativos firme e ainda. forte, tá no R-Factor 2. Oh, que legal. Cara, o Adriano Max corria direto lá. E lá eu conheci, cara, pô, uma galera, Júnior Borborema. Mas assim, eu conheci mais de ver porque eu não corria muito. Mas eu assistia. Naquela época era muito complicado fazer transmissão, né? Você tinha É porque que não tinha um contratar grande agregador, né? Hoje em dia você tem o YouTube. Antigamente era muito espaço, acho que o live stream, tinha um outro que eu não tô me lembrando o nome agora, mas era tudo meio perdido assim, tanto que não tem registro praticamente dessa época. Não, eu lembro que depois dessa fase do R-Factor ali, da VPG, isso aqui, eu conheci a GTR Brasil, do Felipe Vaz. E E aí o Felipe Vaz, ele instalava os servidores, acho que na faculdade. Eu não lembro como é que era o esquema ali. E aí depois eu lembro que a gente tinha que contratar um serviço de streaming de dados para a gente poder fazer a transmissão ao vivo na internet. E aí eu lembro que a gente tinha que contratar esse pacote ali, Local Web, eu acho que era o nome do lugar, acho que tá vivo até hoje essa empresa, né? Acho que deve estar. estar outro. E eles vendiam esse serviço, aí você comprava lá tantas horas, não sei quantos bits, quantas pessoas. Ixi, era caro pra caramba aquilo. Não, e era uma transmissão assim, praticamente quadro a quadro. Transmissão a Era. 240p, sei lá, alguma coisa do tipo. Era um negócio. Quase que quadro a quadro. Um borrão, porque hoje em dia a gente transmite com 18 kbps, 1000 kbps, 30 mil, enfim, na época era 1000, sabe? Troço bem arcaico mesmo. Era bem difícil mesmo. E aí eu aprendi tudo, cara, com o Felipe Vaz. Ele provavelmente nem sabe, cara. Um dos motivos pelo qual eu voltei pro AV foi porque o AV me deve muita. Quer dizer, eu devo muita coisa pro AV. Porque graças ao Felipe Vaz. Mas antes de você voltar pra ver, tem muita coisa que você passou nesse então. meio do caminho. Mas esse começo é interessante de entender, porque você tá falando de uma época ali, o quê? 2008, 2009? Mais ou menos? 2008, 2009. Antes até, 2007 talvez. 2007. Eu tenho que só dar uma olhada. Vou até parar aqui pra dar uma olhada. Ó. Porque, rapidinho a gente pra galera entender, a idade. A GTR Brasil ela foi uma liga muito, muito grande. Ela começou com o GTR2, aí depois foi pro Race 07, chegou a utilizar o Game Stock Car e tudo mais. E foi a liga que agregou os pilotos reais. Então, na época, tinha o Rubinho correndo, tinha o Massa que andou, Cacá Bueno, Beto Monteiro, André Bragantini. Os principais pilotos do Brasil que andavam de simulador, que já simpatizavam com o simulador, andavam na GTR. A GTR foi uma grande liga, dá pra se dizer uma grande responsável por trazer os pilotos reais pro automobilismo virtual. É isso mesmo. E 2007, acabei de verificar aqui o data de lançamento ali 2008. 1º de setembro de 2008 saiu o GTR Evolution e 2007 saiu o Race 07. Aí depois teve STCC, WTCC, Sim. que eram games derivados que eu acabei correndo também. Enfim, conheci muita gente naquela época. E, cara, aprendi a fazer transmissão. Era narrador e comentarista ali na Grid TV lá com o pessoal. Mas você gerava as imagens já? Eu gerei imagens durante uma época, eu aprendi a usar. Meu Deus, não vou lembrar. O Wirecast? Deve ser o Wirecast. Acho que era isso, era. E aí eu comecei a usar. Nossa, a gente fazia umas gambiarras, era muito bizarro. A gente tinha que pegar o Camtasia para copiar não sei o quê. Eu lembro de algumas coisas, não lembro de tudo. Mas o legal é que eu aprendi a fazer isso. Eu comentava já. Aí eu comecei a comentar a corrida. Falar de besteira online, né? Que eu falo com os meus amigos. Mas então a gente fala um monte de besteira, cara. É isso aí. O narrador narra e a gente fala besteira. E o Darcy Calai Júnior também, né? Eu não sei se é da tua época, o Darcy já. Tinha o Alex. Nossa, eu não vou lembrar o nome dele. Também tô tentando lembrar o nome dele, que era o narrador, né? Isso, era o Alex alguma coisa. Alex Alvim. Alex Alvim. Acho que era Alex Alvim. Será que era Alex Alvim? Acho que era. Era. Era isso, né? Ele era muito bom, cara. O cara era muito legal. Outro dia eu vi um vídeo perdido no Facebook ali. Um vídeo antigo gravado que acho que ele gravou. Mas enfim, era uma época muito boa. E, cara, eu aprendi. No AV, eu aprendi o que me deu a base pra fazer a minha vida. Foi tipo isso. No AV, ali na transmissão, foi onde eu aprendi. Então, isso aí você tinha quantos anos na época? Vixe. Eu sei o 20 ano. anos? Normalmente. Por aí, deixa eu ver. Eu tenho. Porque 2008. É de 87? 2008, eu sou de 88. Então você tinha 19 anos. Isso aí. E aí foi quando eu comecei a ter a base ali, aprender a fazer transmissão e depois eu repliquei em outros jogos, né? E aí foi Eu te ensinei tudo, tá?
Aprendeu aqui na GTR Brasil, tá? Aprendeu todos os detalhes de transmissão, tá? Essa era a voz do Felipe Vaz, que era o... Com aquele cigarro dele lá, que pelo amor de Deus, cara. O Vaz, cara, uma vez eu fui correr lá, foi muito engraçado. Porque daí eu não sei como que eu comecei a imitar ele, assim. E era parecido, o pessoal dizia que era parecido. E um dia eu peguei, os pilotos entraram lá na sala de briefing, eu falei, atenção pilotos, todos para a sala de briefing. E eu falei isso com os pilotos lá, e o povo se rachando de rir. Ele, logo na sequência, mandou um... Como é que era o do TS lá, quando você fala com todo mundo? Whisper. Mandou um whisper chamando a galera pro briefing. Quando ele chegou na sala de briefing, o povo mais se mijando de rir, assim, porque eu já tinha falado, né? Aí ele, o que é isso, pessoal? O que tá acontecendo? Vamos manter a ordem aqui que vai começar o briefing, tá? Vai começar o briefing. E, enfim, aí o Vaz sumiu. A última vez que eu tive notícia do Vaz, cara, foi 2021. Foi 2021, é. E teve as 24 horas de espada J6, que era uma liga que o Darcy Calais Jr. fez de Assetto Corsa Competizione. E ele tirou o Vaz das trevas, assim, tirou sabe-se lá da onde, pra ser um dos comissários, diretores de prova do evento. Foi a última vez que eu, depois que ele parou com a GTR Brasil, aí depois ele apareceu nesse evento lá. Cara, esse é um cara que eu gostaria, se alguém tiver aí, já me procura, manda o contato dele, que é um cara que eu gostaria de conversar de novo, tá? Porque é um cara que, porra, esse maluco, ele não faz ideia o que aconteceu por causa das coisas todas que a gente aprendeu, que eu aprendi ali, né? Então ele não sabe, nós também não fazemos legal, ideia. Né? Eu quero saber, então, o que aconteceu na tua vida, já que você tinha nessa época já alguma formação, você estudava, você... Não. O que você fazia da vida? Só pra você ter ideia, eu fui formar agora, a primeira vez, eu acabei, final do ano passado, foi quando eu terminei a primeira faculdade, e de gastronomia, mas isso é uma loucura. Depois a gente... Tudo a ver. Outra... É que eu sou meio louco. Mas, cara, depois daí, eu trabalhei com empresas da Argentina, Estados Unidos. Eu cuidei de um jogo chamado Heroes of New Earth, que ele era um derivado do Dota, era um MOBA. Peraí, ali. você não tinha nenhuma formação e você não. começou a trabalhar com jogos? Por causa das transmissões. Eu comecei a fazer transmissão, pô, na época era Justin TV, você vai lembrar disso, né? Sim. Que deu origem à Twitch. Sim, né? Exato. O meu canal é verificado da Twitch, provavelmente eu fui o terceiro cara a ter um canal verificado na Twitch. Caramba! Tá? Provavelmente, meu canal é verificado até hoje. Eu narrei a DreamHack do ROM, eu narrei a DreamHack em 2012. Então, em 2012 eu já narrava evento online e internacional e tal e tudo mais. Então, meu canal naquela época ali, imagina, naquela época, 2012, batia 1.400, 1.500 pessoas assistindo. Era coisa pra caramba, né? Pô, naquela época ali era o que tá acontecendo? Vamos ali, né? Então, era bem legal. E aí eu trabalhei com diversas empresas aí, S2 Games, Axeso 5, que era uma empresa argentina, que são meus amigos até hoje. E aí a S2 Game, que era a dona do jogo, ela foi comprada por uma gigante asiática, que faz parte do C Group, que é um grupo maior ainda, um grupo de bilhões e bilhões. C Group não é o que faz o Free Fire? Então, o C Group é o dono da Garena que faz o Free Fire ali. E aí a Garena comprou esse negócio ali, e aí em 2014 eu fiz um trabalho com eles. Então, tem a C Group, que daí tem a Garena, e a Garena que desenvolve isso. o Free Fire. Isso, a Garena é a dona do Free Fire. Tipo isso. Esse grupo é um grupo gigantesco. E essa aí também é outra história que é engraçada, mas eu vou chegar lá. Mas nesse meio tempo aí de aprender a fazer transmissões e tudo mais, eu comecei a jogar. Eu jogava CS já, né? Aí eu tive time de CS, eu abri minha empresa lá no Rio de Janeiro, uma empresa de esporte eletrônico. A gente começou a dar consultoria para pessoas gigantescas ali. Em 2015 eu abri a empresa, em 2016 a gente estava trabalhando com o pessoal da Globosat, a gente estava fazendo transmissões lá, isso tudo por causa dos jogos, cara. Foi logo no começo, né? O Sport TV nessa época começou a ter o eSport TV. Uma coisa que eu conto sempre, assim, ó, eu fui ter uma reunião lá com um grande diretor lá do Sport TV, e ele falou, cara, a gente não conhece nada, como é que tu do nada chega aqui e fala desses jogos todos? Não, a gente tem que ter uma reunião, reunir uma quantidade de diretor aí pra conversar. Foi você que foi atrás pra cavar esse espaço? Foi. Quando eu abri minha empresa junto com o meu sócio lá, o Alexandre, ele tinha muitos amigos que eram do Sport TV, aí Ricardo Rocha, Alexandre Torres, Ricardo Rocha foi zagueiro de 94, né? Sim.
Então, tem pessoas que são muito legais e que conheciam outras pessoas ali dentro. E aí a gente, um dia conversando, eles falaram, cara, mas como assim, né? Como é que esse mundo é tão grande assim? A gente tá falando de 2015, 2016, né? Nem era tão grande quanto é hoje, né? Obviamente. E aí a gente foi apresentando e eles falaram, não, então a gente tem que marcar uma reunião com alguns diretores do Globosat e para você explicar isso. Aí eu falei, ah, beleza, vamos marcar. E marcaram lá o dia, eu chegando assim perto da sala, o, o, o diretor da época, que era o Alexandre Boyd, virou para mim e falou assim, ó, tem um pouquinho mais de gente aqui na sala, tá, do que a gente tinha dito. Tem algum problema? Eu falei, não, pô, tá tranquilo, vambora. Eu sabia tudo que eu tava colocando, os dados, né, e tudo mais. Aí quando eu entro, eu consegui contar, eu fiquei nervoso, mas eu contei 28 diretores da Globo, dos Ah, canais do louco. Globosat, mais não sei quantas pessoas vindo de videoconferência, e só os gigantes ali, né? Pessoa que eu conhecia só de nome, eu olhando aqueles caras, eu falei, o que tá acontecendo aqui, pessoal? Calma aí, né? Um pitch que era pra Mas ser pra enfim, meia dúzia virou um monte de gente. ficou. E aí a gente fez a apresentação, fechamos o contrato com eles. Eu comecei a primeira transmissão nos canais Globosat de esporte eletrônico. Cara, Quem começou começou como fui eu. você narrando? Eu abrindo a transmissão. Ah, Foi sim. eu ao vivo no Sport TV. Tem até uma foto, depois eu vou até te Mas isso mandar. você tava no Switcher ou você que tava gerando as imagens? Não, eu era o comentarista que abria a transmissão. Ah, Eu tá. era. Pensei que você tava ali no Eu, Switcher ou que tava no. opa, eu vou até te mandar depois ali uma foto minha lá, com roupinha lá dentro lá de tudo. Aí o pessoal passou maquiagem. Eu falei, gente, não vai adiantar nada, não. Aí ele, não, não, pô, não é pra te deixar bonito, não, é só pra tirar o reflexo. Eu falei, ah, então tá tudo certo. E aí eu fui o primeiro comentarista a começar ali, de fato. Né? Pouquíssimas pessoas sabem disso. Foi o Excel Manila, se eu não me engano. Foi um evento online, era de madrugada, porque era na Malásia, alguma coisa assim. Então a gente tive que narrar, tipo, 4 horas da manhã, 3 horas da manhã. Nossa. E a gente lá dentro da Globosat, os switches todos ligados e tudo mais. E aí até entra um fator interessante, cara, que o Sérgio Maurício hoje na Band. É, Sérgio no Maurício. momento que estamos gravando, ele ainda É, está na Band. ainda tem isso aí. O Sérgio Maurício ali na Band e tal, que tá na Band, na época ele tava no Sport TV. Sim. E, cara, eu nunca vou esquecer, cara. Ele passou pela nossa salinha ali, o local todo. Depois eu vou te mostrar a foto, vai ficar legal. E ele passou pela porta, veio, cumprimentou todo mundo, desejou boa sorte para todo mundo e falou: cara, não conheço muito sobre o jogo, mas, pô, boa sorte, que vocês brilhem, né? E façam tudo. Mas, cara, eu nunca esqueci aquilo. Ele e o Bruno, acho que é Bruno Fonseca, não lembro, um cara que é do Sport Sim, TV que é o hoje narrador ainda. lá. Isso, ele participou com a gente da transmissão. Porque eles falaram assim: não, peraí, a gente vai deixar um profissional aí pra vocês não ficarem tão nervosos. A gente falou: não, tá tranquilo. E aí ele acabou entrando dias depois. Então, assim, Eu vou a fazer um primeira. parênteses, Ah, desculpe te cortar, mas sobre o Sérgio não, vai. Maurício, que eu tive um episódio com ele em 2015 aqui no Autódromo de Curitiba. Finado Autódromo de Curitiba. E ele, pô, eu admirava ele, gostava muito do trabalho dele, porque não é falando mal, mas eu acredito que existam duas fases do Sérgio Maurício. O Sérgio Maurício no Grupo Globo e o Sérgio Maurício na Band. Eu Uhum. acompanhava muita corrida com ele. A Stock Car ele narrava, tinha outras categorias que ele narrava, os treinos da Fórmula 1, era muito legal. E eu encontrei ele saindo de um camarote lá em Curitiba, encontrei com ele, fiquei até meio emocionado, assim, né, meio tenso. E, pô, ele me falou palavras tão bonitas na época, eu comentei o que fazia e tal, e daí ele também perguntou sobre essa questão dos jogos, acho que foi 2015, então é mais ou menos nessa época, assim, né. E daí ele, pô, cara, que legal isso, boa sorte pra você, não desista, os jogos estão aí hoje em dia cada vez crescendo mais e tal, então é um espaço. Foi uma conversa muito legal que eu tive com ele, que era um cara que eu olhava na TV, que eu admirava, gostava do jeito dele narrar e que teve essa humildade. Eu entendo e compartilho do mesmo tipo de experiência, né? Porque realmente foi muito legal, foi muito gratificante. Imagina, um monte de gente ali começando, enfiando a cara num lugar onde você tá saindo pra mídia tradicional, né? Você não Sim. tá mais na internet, você não tá no seu local de conforto, na sua zona de E não, conforto, e a gente. falando de um lado Enfim. mais técnico, assim, agora, mais até de negócios. Na época, vocês que cavaram esse espaço, vocês Sim. compraram o espaço ou o Sport TV já começou a monetizar, teve patrocínios, como que foi? Tá, nessa época foi assim, ó. A gente queria provar pra eles que o negócio era viável e era muito bom, né? Falou, cara, vai ter audiência. Até falei na época coisas polêmicas. Hoje
ainda continua sendo polêmica, mas é uma realidade também. E eu cheguei e falei, olha, hoje esportes tradicionais aí, eu não vou dizer natação, mas um judô, uma coisa que tem menos views. Na época eu falei, ó, vai ter menos audiência um esporte tradicional do que o Dota, do que o MOBA, do que o esporte eletrônico. Eles, duvido, É. tá louco. Aí eu falei, pô, tô te falando, vai ser e tal. E aí nós fizemos toda a negociação. Eu cheguei até ir pro The International, que é o maior campeonato de Dota que teve no mundo. A gente foi Aham. convidado, né, e tudo mais, credenciais e tudo mais. E aí a gente fez a ponte junto com a ESL, na época, lá fora, pra gente pegar os direitos de transmissão. E repassamos ali pro Sport TV. E falou, vamos fazer? Eles, vamos. Aí eles pagaram um pouco, né, na época, porque eles estavam em segurança, né? Eu entendo totalmente. Mas eles pagaram um dinheiro que, pô, era bem legal na época. Hoje seria pouco, mas foi bem interessante. Eles pagaram ali. E eu pude contratar as pessoas, a gente contratou, a gente pegou. Na verdade, é até interessante que a primeira vez eles pediram assim, cara, chama pessoas de confiança, né? Não chama só os caras que são bons, porque é melhor a gente pegar pessoas de confiança, treinar, do que chamar os caras bons que a gente não tem um controle sobre o que eles vão falar. Porque a conversa deles foi assim, ó, vocês não estão mais na internet. Sim. Aqui você tem uma responsabilidade, aqui você está atrás de uma emissora, você está atrás de um grupo, então você não pode fazer o que tu faz. Imagina em 2015 isso, 2016. E numa Entendeu? Globo que tava na época começando a se transformar. Ainda era aquela Globo mais engessada. Depois que começou a ter Isso. aquela união de G1, Globo, Sport TV e tudo mais, né? Que era uma só Globo, uma coisa É. assim. Eu ouvi de um dos diretores lá que ele falou assim: Ó, ô, Byron, deixa eu te explicar uma coisa. É a primeira vez que eu vejo tanta gente numa corrente só de e-mail, que tinha aqueles e-mails gigantes, né? Ele falou: nunca teve uma união tão grande para entender um assunto. E realmente foi interessante, né? Depois dali nós fizemos mais alguns eventos com eles, desse tipo, né? De gente pegar o sinal, retransmitir e tal, tudo mais. E eu lembro que, não, naquela época já tinha diferença do sinal do clean feed via internet e do clean feed via satélite, né? Porque já tinha essa diferença, já tinha aí foi realmente quando eu fui aprender sobre grandes transmissões, né? Eu não E daí sabia vale, nada. vale explicar pra galera, tá virando um papo técnico demais, mas É, não que seja vira. ruim. Mas o clean feed a transmissão que vem sem som, às vezes até sem caractere também, mas normalmente é o sem som, é o sinal limpo, é o feed de transmissão limpo. Por exemplo, a Band recebe para transmitir a Fórmula 1, a Cultura recebe para transmitir a Indy, e Isso. por aí vai. Então, tem o sinal limpo. Antigamente vinha um só, por isso que na época que o Luciano do Vale, por exemplo, fazia a Indy, ele narrava e ao fundo você escutava aquele som em inglês. Às vezes até no SBT acontecia isso. Porque Isso é daí você tem que verdade. jogar dois sinais. Um sinal, daí você vai receber um sinal limpo, daí você vai mandar um outro sinal daí com a narração brasileira, enfim, de onde que for. E aí aí tinha tudo isso aí, foi quando eu fui aprender realmente vamos dizer assim, a parte pesada, né? E o interessante é que, ao mesmo tempo que eu comecei as transmissões, junto comigo começaram outras pessoas, né? Que a gente começou junto nesses jogos todos, e cada um foi para um lado, e ano passado a gente se reencontrou na BGS, e assim, um olhando pro outro, falando, caraca, que foda onde é que tu chegou, né, cara? Caraca, e aí, o que que tu fez? Eu fiz, caraca. Então hoje, um desses meus amigos são uma das maiores empresas de transmissão de games do país hoje. Se Eles quiser são falar o maiores até que nome, a Wido. Eles chegam a ser maiores até que aquela Casa Blanca de São Paulo. uhum. Assim, para games, né? Enfim, mas aí também tem o lado da opinião pessoal, e eu tô puxando sardinha que são meus amigos mesmo. Mas, assim, é legal. E aí a gente teve toda essa parte do Sport TV, né? E aí foi muito legal. Depois eles abriram o eSport TV, né? Que foi voltado. Só que aí a gente já não estava mais tão ligado. Eles acabaram acelerando, vamos dizer assim, botando coisas que o mundo ainda não estava preparado para ter. Como assim? Se hoje eles avançaram muito. A sensação que eu tenho é que nem foi aquele cara do Waze, que o cara fez o Waze cedo demais. Mas, enfim, eu acho que eles investiram uma grana muito grande depois, com equipes de transmissão, produção, conteúdos e tudo mais, de uma vez, assim, sabe? Eles falaram assim, não, vamos, então, já que tá válido, foi legal, funcionou, vamos Se investir uma grana emocionaram. aqui. Se emocionaram. Acharam que o grip tava bom e tava meio molhado ainda.
E aí eles acabaram queimando um pouquinho nesse cartucho, mas o conteúdo é super relevante ainda nos portais deles, né? Mas eles acabaram depois parando com o projeto de esporte eletrônico. É Mas isso que esporte eletrônico. eu ia te Ah, perguntar. E diminuiu a audiência hoje em dia desses esportes, porque eu me lembro que teve essa época e eu nunca fui, tenho vergonha de falar, mas eu nunca fui dessa área. Nunca fui de uhum. jogar esses jogos e tal, conhecer de nome. E realmente, nesse ínterim de 2014, 15, até 16, 17, 18, a gente ouvia muito falar. Free Fire, eu ouvia muito do Dota, MOBA, Rainbow Six e tudo mais, e tinha muita coisa disso. Hoje em dia ainda tem, é menos, é porque as pessoas não estão falando mais tanto, você ainda tem essa noção do cenário? Cara, tenho. Assim, eu conversei com algumas pessoas, as transmissões ainda dos jogos que são grandes continuam atraindo milhares e milhares de pessoas, seja do CS, do Dota, do Free Fire, então nem se fala. Esse pessoal continua com bastante audiência, só que as pessoas, a sensação que eu tive, aí eu vou falar mais da minha visão mesmo, que depois é uma coisa que a gente pode até falar do AV, é, é que as pessoas querem mais ver querem mais ver os influenciadores, querem mais assistir os influenciadores do que de fato as transmissões. Uma visão, uma visão mais familiar para eles é mais atrativa muitas vezes do que de fato. Eu vou dar o exemplo do Gaules. Tá. O Gaules, ele não é uma transmissão, vamos dizer assim, profissional de narração e locução. Já chegou a ter, lógico, né? Porque ele faz ali. Mas ele começou, tipo, dando a opinião dele, assistindo ali do jeito dele. E as pessoas topam muito mais essa ideia do que, de fato, as pessoas na cabine, transmitindo. Claro que Uma Free pegada Fire em vez de continua. transmissão, meio que quase que um react, né? É basicamente o que hoje pulverizou, né? E voltando lá no Sport TV, porque eu acho que isso aí já é uma coisa até bem mais real hoje, né? Do que foi de fato aquela época ali, porque aquela época ali a audiência não parava de crescer, né? O Free Fire foi bater o recorde de audiência, foi 2021, 22, eu não me lembro. Que foram, sei lá quantos milhões e milhões de pessoas assistindo no. Também a pandemia, aquela coisa toda Sim, que sim. acabou que todo mundo em casa. Acho que os números até são irreais ali, né? Mas assim, aí teve muita coisa no mercado de games, cara. Teve empresa vindo, despejando grana pra caramba, empresa saindo depois, vinha, quebrava, saía. Aí teve muita coisa, mas os meus passos ali do Sport TV, depois eu fui fazer evento para pessoas fisicamente falando, né? Então a gente fez um evento no Rio chamado Geek Game Rio Festival, que nós fizemos em 2017 e 2018. A gente chegou a trazer pessoas não sei se você assistiu Game of Thrones, né? Vai dizer que Não, não. não, Ah, não não, acredito, não, não. cara. Mas tinha Sou um cara lá péssimo que pra séries. era um homem sem cara, né? O Valar Morgul, sei lá como é que é a fala do cara. A gente trouxe esse cara pro evento, a gente fez campeonatos, demos mais de R$ 200 mil em premiação de CS, focado em meninas, Rainbow Six. E virei um monte de amigo de um monte de gente importante aí, do pessoal, gente que eu gosto. Eu acabei ajudando muita gente também nesse caminho, né? Porque meu pai falava que a gente descobre quem é quando a pessoa tem algum tipo de poder, né? A gente começa a descobrir se a pessoa vai ajudar ou não. E aí eu sempre tive aquilo na cabeça, era sempre um alerta, então eu falei, não, vamos ajudar quem a gente podia. E aí Geek Game Rio Festival, 40 mil pessoas por dia. Lá começou uma relação com a Pichau, por exemplo, que eu não sei nem se tá aqui, não tá, na manga. Ó o Mas, jabá. Não, é, o pessoal, ó, eu vou dizer uma coisa. O pessoal que tá acompanhando o Stop and Go deve achar que eu tô com uma parceria com a Pro Racing, mas não tem parceria nenhuma com a Pro Racing. É que hoje em dia os principais estão lá com a Pro Racing. Aí vão dizer, pô, mas trouxe o Barônio. Sim, o Barônio é um baita do personagem pra falar da Pro Racing. Aí depois chamei o Borborema, que é um amigo de longa data. Aí o Borborema também é da Pro Racing. Aí Pedro de Oliveira, Pro Racing. Eu não sei se já foi ao ar esses papos, mas daí a gente já tá falando quem que vem por aí. Aí agora o Byron, quando eu fui ver, também era da Pro Racing. Pô, os caras vão achar que eu tô aqui, é chapa branca o negócio aqui, que eu só falo da Pro Racing agora. Mas não é. Não é. Foi uma baita de uma coincidência. mas enfim, aí foi isso. Então aí depois eu comecei a fazer eventos para as pessoas fisicamente, esses eventos físicos. E aí, em 2018, eu fui chamado pela Garena de volta. No final de 2017, meu pai tinha acabado de falecer. Eles me ligaram e falaram: a gente precisa conversar, que a gente quer levar um jogo pro Brasil e a gente não sabe se leva. Porque tem meia dúzia de gato pingado que joga aqui no VPN, mas a gente não sabe se isso é válido. Vamos conversar? Meu pai tinha acabado de falecer. Eu falei: cara, não tem como.
vou esperar um pouquinho. Ele, não, tá bom. Aí esperamos ali o início de E nisso, 2018. você é um especialista autodidata. De trabalhar, de estar ali no meio e Sim. tal. Isso que eu acho interessante, sem nenhuma formação. Porque É, você. a minha formação foi meu pai. Mas tá? eu digo assim, você cavou uma profissão também. Sim, Numa época sim. que, pô, é inimaginável isso. Nem sei se Não, tinha uma profissão, não tipo, tinha, você não dizer o que, tinha. eu sou Não. isso. Você era um monte de coisa, fazia Não uma tem. cacetada de coisa. Você tinha que aprender a fazer tudo um pouco, seja da administração do dinheiro, a gerenciamento de câmera, gerenciamento de equipe, você era um engenheiro de produção, mas eu tive muita sorte, tá? Porque eu tive pessoas incríveis me dando suporte durante toda a minha vida ali, né? Tipo, pessoas que eram muito boas no que faziam e sempre estavam abertos a me ensinar. Pra você ter ideia, eu fiz amizade com o diretor da Samsung Heavy Industries, que é de petróleo e gás. Caramba. Um sul-coreano, cara. E o cara jogando vôlei na praia do Leblon. E o cara virou meu amigo e me ensinou uma. Cara, sério, eu acho que é imensurável o que esse cara me ensinou. Entendeu? Meu pai também me ensinou muita coisa, no sócio, enfim. Nem sabia que tinha uma Samsung Heavy Industries. É de petróleo e gás. Ele me ensinou, o mais importante que ele me ensinou foi ter paciência. Ele falou para mim assim, ó, então, sabe quanto que eu ganho por mês? Eu falei, não faço ideia. Ele falou, para mais de 400 mil reais. Aí eu falei, caraca, porra. Ele falou, pois é. Você sabia que eu fiquei. Porque eu tava reclamando que, eu não tava, que as pessoas não estavam me atendendo pra eu arrumar patrocínio, essas coisas. Aí ele falou, você sabia que eu fiquei 3 dias indo na sala lá da empresa X, esperando o cara me atender? Eu ficava sentado na porta. Eu ficava sentado na porta, esperando. Durante 3 dias eu fiquei sentado na sala de espera deles até eles me atenderem. Por quê? Não interessa a posição que eu tô, né? E aquele cara me ensinou muita coisa. E aí eu fui levando isso comigo, né? Imagina, se o cara que ganha 400 mil é diretor de uma empresa desse tamanho, pode esperar 3 dias, por que que eu não posso, né? E aí você começa a ter Eu tive muita sorte, cara, muita sorte mesmo. Então eu fui aprendendo muito com essas pessoas, sabe? Teu pai, E, qual que é o papel dele na sua vida? cara, meu pai é foda, porque meu pai, ele tinha, né? Três faculdades. Era atuária, economia e. Acho que é que hoje não tem mais. É que tem uma faculdade que hoje em dia não tem mais. Acho que virou tudo. Acho que é contabilidade. Não sei, mas enfim, acho que é administração, economia e atuária. E aí, meu pai, cara, eu vou até te mandar depois ali. Meu pai era muito tradicional, né? Ele não apoiava em nada. O pai falava, não sei que lá, não quero saber. Mas meu pai falou pra mim assim, pô, tu nunca vai. Como é que meu pai falou? Meu pai falou assim: tu nunca vai aparecer na TV nem no jornal como teu pai fez. Aí eu falei: tá bom, vamos ver. Aí antes do meu pai falecer, pô, até desculpa, é foda. Mas é legal de ver isso, porque mostra a gratidão que você tem a ele, o quanto você aprendeu com ele. Você provando a ele que você deu certo. Imagino que hoje em dia deva ser pra você triste ou até realizador pra você falar sobre seu pai. E é justamente pessoas como seu pai muitas vezes não apoiam a gente que faz a gente ser mais forte. Porque é fácil você ter pessoas que te apoiam o tempo todo. É muito bom, diga-se de passagem. Não tem problema, o pai não tá emocionado, vou falar por mim. É muito fácil você ter pessoas que te apoiam, que te incentivam em tudo que você faz. Só que fica fácil. Porque se você o tempo todo tem incentivo pra tudo, parece que você acaba se achando muito bom em tudo. E a partir do momento que você não tem esse apoio 100%, que muitas vezes não é por mal, é o pai, a mãe da gente que, por viverem numa outra época, por terem nascido numa outra época, não conseguem ver aquilo, eles querem o nosso melhor, eles querem o nosso bem. Não estão falando só pra desmerecer, só pra xoxar a gente. Não é isso. Estão falando que querem o nosso bem porque não acreditam que aquilo pode ser viável. Depois, quando você consegue fazer, mostrar pra eles e eles repararem que, putz, deu certo, deu boa, eu acho que é o mais gratificante. Não é pra dar um tapa na cara, não é pra ser pretenso, não é isso. Mas falar assim, ó, deu certo, e eles falam, caramba, deu certo mesmo, tava errado, ou ele fez dar certo.
Na verdade, a câmera desligou que eu fui pegar água, né? Que eu fiquei emocionado aqui, aí acabei pegando ali. Mas meu pai falou isso pra mim, cara. Mas antes do meu pai falecer, eu saí no Sport TV, eu dei entrevista, fiz a narração e saí com o jornal o Globo. Você tinha um caderninho lá, que era um caderno grande como é que falava? Eventos e tudo mais. E aí eu saí numa página completa, falando sobre mim lá no Rio de Janeiro. Eu não tenho mais, obviamente, esse caderninho, talvez minha mãe tenha, mas, enfim, antes do meu pai partir, ele olhou aquilo, né? E é verdade, isso é verdade, porque isso tudo deu motivação, né? Porque você tem que provar e você. Você imagina, eu tava começando um mercado onde ninguém acreditava no videogame, ninguém sabia o quanto as pessoas ganhavam de fato, né? Sim. Mas hoje em dia o pessoal tem noção. Ah, fulano é milionário, não sei o quê. Mas, e mesmo assim, eu ganhando grana, botando dinheiro em casa, meu pai ainda tinha aquelas dúvidas, né? De tipo, pô, isso aí é profissão, isso É, aí porque o seu vai pai, te qual que era a levar. profissão dele? Meu pai era diretor nacional do BNH, Banco Nacional de Habitação, um dos maiores bancos de financiamento de construção que o Brasil já teve. Assim. Meu pai Então, era um diretor da Amazônia, do ele Amazonas era inteiro. Né? diretor, ele tinha formação e tal. Obviamente que ele queria o seu bem, ele queria que você também tivesse uma formação, Claro, com provavelmente. certeza. Então não é uma coisa por mal, mas sei lá, ele se formou nos anos 60, 70. Porra, quanto que o cara ia imaginar que, Nunca. bicho, o joguinho vai ser um negócio que. Entendeu? É a mesma coisa que falar assim, eu vou ser um profissional do jogo de carta. Vamos trazer um outro exemplo. Você é um profissional disso, viver disso, a pessoa vai dizer, você tá louco. Você tem que trabalhar, você tem que fazer um curso técnico, você tem que fazer uma faculdade. É isso aí. É isso aí mesmo. Eu era para ter sido jogador de vôlei, não fui, por diversas coisas que aconteceram. Meu pai também não apoiava. Mas na hora Basquete, do ou o videogame, basquete não ia bem? não basquete nem foi. Mas eu fiz faculdade de Direito 2 anos e meio, cara, de faculdade de Direito. Larguei para jogar videogame. Ainda bem. Foi a melhor coisa que eu fiz. Mas enfim. E aí em 2018 ali, depois do meu pai ter falecido, eu fui para os Estados Unidos, em reunião com o pessoal da Garena. E aí eles me mostraram Free Fire, me mostraram tudo e falaram, ó, você tem que passar um mês aqui aprendendo tudo. Eu fiquei um mês lá nos Estados Unidos, porque para eles era mais fácil, né? Você falava inglês já ou não? Já. E é outro problema. Meu pai sempre falava para mim, fala inglês, aprende. E eu não gostava. Cara, que eu odiava falar inglês. Meu Deus do céu. Que dificuldade. Meu pai me botou em tudo quanto era curso de inglês, cara. Eu não aprendia. Aí eu comecei a jogar videogame. E aí não tinha jogo traduzido, não tinha dublagem, não tinha nada. Se tu quisesse aprender, tu jogar e Se vira. quisesse ler, você tinha que aprender. E aí eu comprei um dicionáriozinho, pá, comecei a estudar o que tava lá no videogame, comecei a ouvir, comecei a ligar ao que tava e fui embora. Fui aprendendo a falar inglês com música, videogame e filme, séries E e teu foi. pai puto, né? Porque gastou uma grana. É, coitado, velho. Mas é isso aí, funcionou. E aí, graças ao inglês, porque era numa época que as pessoas não falavam inglês, hoje muita gente fala, mas eu ainda digo que é um diferencial, porque eu conheço muita gente que não fala, e eu acho, assim, um absurdo se você tem a oportunidade de falar inglês, você quer entrar no mercado de games, não é que se você for fazer outra coisa, talvez tu não vai precisar. Mas tu quer entrar no mercado de games, de transmissão, de que seja produção de conteúdo, cara, aprenda a falar inglês. Entendeu? Hoje em dia não é, assim, é trabalhoso, não é fácil, mas, cara, conteúdo grátis na internet, cara, aprende, porque eu acho muito importante. E graças ao inglês, em 2018, a fluência, de fato, em falar com eles era melhor do que hoje, porque antigamente eu falava mais. E aí a gente decidiu que ia trazer o Free Fire pro Brasil. E aí, falou, ó, a gente precisa de você para liderar o projeto. Você topa? Então, se Eu hoje em falei, dia temos ou tivemos Free Fire, aquela febre do Free Fire, a culpa é tua. é, os pais me odeiam. Os pais me odeiam. Mas assim, muita gente. Mas sim, durante a minha, vamos dizer assim, gerência ali do Free Fire, trabalhando junto com os chineses, a gente colocou o Free Fire no top da Google Play e da Apple Store, com mais de 10 milhões de downloads. E, e muita gente não sabe, algumas pessoas vão descobrindo depois, né, que foi isso, porque eu realmente nunca fui muito de falar, eu não estava falando sobre isso antes de entrar ao vivo, né? Uma coisa que
que eu fale muito, mas foi o que construiu depois o que veio depois, né? Que a gente ganhou grana com isso. E aí, quando o Free Fire resolveu ir para São Paulo, aí meu tio tinha acabado de. Meu tio tava para falecer. Pô, minha mãe acabou de perder meu pai, um ano depois já ia perder meu tio. Eu falei, puta, não vai rolar ir para São Paulo, galera. Eu também não gosto de São Paulo. Eu evito bastante para São Paulo, eu sou do Rio, né? Sabe como é que é? São Paulo é bom profissionalmente. É isso aí. E no fim acabei que eu fugi do Rio e de São Paulo, né? Vim para Santa Catarina para poder viver isso tranquilo, longe da violência e dos perigos noturnos. Mas assim, e aí, quando o Free Fire, o pessoal decidiu, vamos abrir um escritório lá, a gente quer que você vá para ser o nosso diretor de relações internacionais, enfim, tudo mais. E eu falei, cara, eu não vou ficar aqui e tal, mas aí eu pude começar a agenciar YouTubers. E aí que a minha vida realmente deu uma girada. Antes de você contar sobre isso, você que tá aí ligado com a gente pelo nosso YouTube, curta. Baita papo, uma história que eu não conhecia e tenho certeza que você que tá aí não conhecia. Será que você já jogou o Free Fire? Conta pra gente. Você tem no seu celular? Tinha no seu celular? Já brigou com teu filho que não saía do Free Fire? Então deixa aqui nos comentários, porque esse cara é o responsável. A culpa é dele que existe Free Fire no Brasil, aquela febre do joguinho no celular. Então, um papo que tá muito legal. Foi um convidado que... É um convidado que tá me surpreendendo na conversa, por realmente não saber da trajetória dele. E um papo que tá fluindo muito bem, um papo muito gostoso, que a gente tá aprendendo bastante, não apenas sobre jogos, sobre automobilismo, mas de um modo geral, assim, sobre a plataforma de esportes e como que era o cenário, e daqui a pouco a gente vai saber como vai se desenhando o cenário também. Então curta, e se você estiver ouvindo pelos agregadores de podcast também, compartilha pra galera, melhor dizendo. Então tá, daí você voltou, você começou a agenciar, você parou com o Free Fire, você não queria ir pra São Paulo, Isso. daí foi agenciar YouTuber. Uma coisa, antes de sair ali da Garena, eu vou te falar que a gente pegou o início do cenário do Free Fire, né? Que eu comparo muito ao início desse meu reencontro com a AV, tá? Era um cenário onde não tinha nada, só que tinha tudo ao mesmo tempo, porque todo mundo já tinha celular, então você Sim. já tinha todos os meios necessários para jogar, porque essa era até uma das afirmações que eu disse pro pessoal. O pessoal, é um jogo muito simples, será que vai fazer sucesso? Eu falei para eles, cara, nem todo mundo tem videogame, nem todo mundo tem computador, mas todo mundo da favela tem um celular. Todo mundo vai jogar. Sério? Eu falei, sério, vambora. E aí foi uma das coisas que o Free Fire, do meu ponto de vista, deu certo. Uma coisa que eu tinha aprendido no LoL, né? Por ele ser de graça, como que é a forma de monetização dele? Skin. A gente fez muita parceria também, o avião do Free Fire, dentro do Free Fire, a gente pintava com a cor, sei lá, da Asus, de quem a gente quisesse ali dentro, e gerava grana. Então, aí tinham várias formas de monetizar. O Alok mesmo, não fui eu que fechei o Alok, mas o Alok, quando o Alok veio pro Free Fire, ele ganhou, sabe, 27 milhões de reais, sei lá. Caramba! Uma coisa dessa aí, com a monetização da venda do personagem dele. Eu não lembro os números exatos, mas era alguma coisa assim. E era uma porcentagem, então imagina quanto que Era a uma Garena porcentagem. ganhou. Isso aí, entendeu? Então, assim, e ele foi legal também, ele doou, é bacana. E a história ali. Mas você ganhava muito dinheiro com venda de skin, passe de batalha. E aí você tinha, a tal da calça angelical que todo mundo queria ter. E o nego gastava 2 mil, 3 mil reais em gamble, gacha também, não é o nome. A graninha sorte, do jogo. né? Bingo, em bingo, né? Como se ficar tentando a sorte, até abrir a caixa do CS, até vir a caixa angelical ali. E era um problema. E o pessoal gastava muito dinheiro mesmo. Muito mesmo. O pessoal, às vezes, deixava de comprar um lanche para comprar. Eu falei, gente, não faz isso não. Tanto que era uma das mensagens que a gente passava muito, assim, pelos influenciadores. Então eu vi um cenário onde não tinha esporte eletrônico, e eu vindo do CS, e eu falei, gente, vamos ter que fazer um esporte eletrônico aqui. A gente começou a estruturar o cenário de esporte eletrônico do Free Fire. A gente levou todo mundo para o Blizzard Game Show de 2018 e fizemos lá um evento já com um cenário estruturado. Demorou um ano. Só que a gente tinha o apoio da desenvolvedora do jogo, né? Diferente do AV, que a gente não tem esse apoio das desenvolvedoras do jogo, né? Não é como se o iRacing fosse pagar para a gente fazer o campeonato. Não, ele não julga que isso é necessário. Eventualmente isso vai ser necessário, mas não sei em quanto tempo. E a gente teve que criar um cenário inteiro, sabe? Do zero,
estruturar, botar equipes e tudo mais. E aí, enfim, aí Cara, o Free Fire, eu me lembro uma vez, não me lembro qual foi o ano isso, saber ao certo. Mas eu tinha ido ao mercado, no Extra, ainda quando tinha o Extra, que não tinha virado Açaí nem nada, e tinha uma arena do Free Fire dentro do Extra, aqui em Curitiba. Era a Arena É, Free Fire, e cheio de gente lá fora, fila, não sei o quê. Troço, assim, muito louco. Eu não sei se foi antes da pandemia ou durante a pandemia. pode ter sido logo depois até. É porque no Free Fire eu aprendi muita coisa, cara. Do amor das pessoas pelo jogo, o que motivava as pessoas a estarem juntas, o porquê que isso tudo foi muito estudo, graças aos chineses. Os chineses investiam muita grana, então a gente conseguia ver através dos estudos isso tudo. Então não era só do eu acho, né? Sim, Tinha sim. realmente estudos profundos. Eles faziam, cara, uma coisa que eu achava uma idiotice e não era. Eles pegavam. Imagina, com 10 milhões de downloads, tu vai e convida 12 pessoas de perfis diferentes dentro do jogo, gastam vários. E você põe tudo numa sala, num hotel, e faz uma. Como é que fala? Uma pesquisa de satisfação. Eu falei, mas aqui vocês trouxeram 12 pessoas pro hotel aqui, cara, pagou passagem, pagou não sei o quê, que vocês são tudo louco. E eles me mostraram o porquê disso tudo e o perfil de cada um, então eu aprendi muito com eles, né? Até porque você imagina que na China, se você for abrir uma banca de jornal naquela época, passa 1 milhão de pessoas por você, né? Então a China é tudo potencializado, então eles têm muita coisa avançada nesse sentido de pesquisa. Enfim, aí depois que a gente estruturou tudo, eu saí da Garena, eu fui agenciar youtubers. E aí, cara, a gente pegava youtubers com 50 mil seguidores, 15 mil e ia embora, né? O meu maior case de sucesso foi um youtuber que chegou a 12, tá com 12 milhões agora, 12 milhões de seguidores. Pode falar o Tiveram outros nome? que. Foi o Piozinho, do Free Fire. Conheço. E aí tiveram outros caras aí que cresceram também. Eu trabalhei com o Sérgio Malandro, Kaique Brito, e com a galera aí. Pô, aí foi muita gente, a gente acabou trabalhando com bastante pessoas. Trabalhei com o pessoal do funk, pra você ter Mas você ideia. ajudou o Kaique Brito, né? O Kaique, Você sim. não O foi o Kaique a Bruno de gente. Luca do Kaique Brito. Não, não, eu ia falar, tamo junto, né? Não, nem essa aí eu não me meto, não. Mas até mandei uma mensagem quando ele aconteceu o lance todo com ele lá. Eu mandei uma mensagem pra mãe dele, que é uma pessoa incrível, Sandra. Nossa, sério, que pessoa legal, cara. Você não tem ideia como são legais os pais do Kaique. O Joseph também, que tá sempre junto com a gente. Enfim. E foi muito legal, foi uma época interessante. E eu aprendi a desenvolver as pessoas. Eu comecei a entender o porquê que as pessoas crescem e outras esbarram em limitações. E por que que você precisa, às vezes, você está crescendo e você para, sei lá, em 500 mil seguidores. Você fica, e agora, o que que eu faço? Tô pacado, não ando. Os influenciadores tendem a falar, é meu algoritmo que tá bugado, não sei o que. Não, cara, que você chegou no limite daquele público. E agora você precisa achar outro. E aí foi muita coisa que a gente foi aprendendo, que eu fui aprendendo. Mas Muitas isso coisas tomando no porrada da feeling. vida, aprendendo na vida ou fazendo algum curso no meio do caminho, Então, observando? aí eu fui para muito evento fora do país. Eu tinha até um evento que era chamado eSports Bars Miami. A gente foi para um hotel que se chama One Hotel. Né? O número Aham. hotel. Na praia de Miami Beach lá. E, cara, eu chegando no hotel, tava saindo, era o Drake. Eu Pô, falei, o Ronaldinho Gaúcho tinha saído 4 dias atrás. Eu falei, gente, eu tô no lugar errado. Isso aqui não é pra mim, não. Só que eles fizeram um congresso lá e eu fui. E eu encontrei os principais donos do mundo do esporte eletrônico, né? Então, os maiores organizadores estavam tudo lá nesse evento. Se chamava eSports Bars Miami. Depois teve outro em Cannes que eu também fui. Viajei o mundo por causa disso. E conheci gente da Bielorrússia, nossa, tudo quanto é lugar que você possa imaginar. E aí eu aprendi muito, né, com esses caras. Você conversa, você vê as palestras deles e tal e tudo mais, e depois você vai aprendendo. E conforme foi passando o tempo, você agenciando youtubers e transformando essas pessoas. Nem todo mundo dá certo, infelizmente. Muita gente quer que dê certo. Mas uma coisa eu posso te afirmar até hoje: se você tem grana e você quer ser um influenciador digital, você consegue. Não interessa, não interessa que se você é bom ou não, tá? Porque hoje em dia tá mais fácil virar um influenciador digital se você tem dinheiro. Porque é só tu patrocinar tudo, cara. Entendeu? É uma realidade. Infelizmente, ou felizmente, né? Acho que aí depende, tem muito.
Tem os dois lados. Hoje em dia você trupica em pseudo-influenciadores, né? Com todo respeito, mas que são as Sim. merdas. Você, Sim. um conteúdo horrível, É. vira influenciador. Cara, não é julgando, mas já julgando ao mesmo tempo. Você abre o Instagram, às vezes, você vê uns vídeos assim, vê perfis com milhares de seguidores. E várias pessoas comentando, engajando. Esses dias eu vi um que era de uma esposa de um preso e um perfil gigantesco, assim, sabe? E daí outras pessoas, e gente com tornozeleira eletrônica que vira influenciador, e gente que daí com aqueles jogos lá de aposta, de tigrinho e o cacete, que vira influenciador e tem um monte de seguidor. Cara, você fala, de onde é que veio isso? É o que você falou, a pessoa grana pra ficar bancando. É. A gente. Eu não vou entrar em muitos detalhes até do nosso meio agora, que agora eu preciso tomar. Antigamente eu era mais destemido, porque tanto faz, tanto fez. Hoje em dia eu entendo que muitas vezes a gente acaba é, atacando, mas assim, ó, eu te falo com toda a sinceridade do mundo, tá? Infelizmente, hoje o que mais manda é a grana. Claro que se você for muito bom no que você faz, você vai conseguir tudo, tipo, luva de pedreiro, caiu na graça da galera e diversos outros. Mas o caminho é muito mais difícil do que se você tivesse um aporte financeiro, né? Se você, eu falo pra todo mundo, ó, se tu tiver X por mês, tu vai virar influenciador digital e pode ser que daqui a tanto tempo tu tenha esse retorno de volta. Entendeu? Eu uso até um exemplo nosso aqui no AV. Se você quiser, se você quiser hoje montar um perfil aí e falar assim, ó, eu quero ganhar o ingresso para Fórmula 1. Cara, com dinheiro tu faz e tu provavelmente vai ter o retorno desse dinheiro, desse investimento, só com o ingresso grátis que você ganhou para ir num paddock da Fórmula 1, sabe? Então, é complicado. Eu não gosto mais dessa abordagem, eu não acho que seja necessário, até porque o nosso nicho é um nicho bem pequeno, né? Então, pô, eu até brinco assim, com qualquer R$ 10 tu atinge quase todo mundo, né? Só que nós temos um público muito selecionado, né? Mas assim, voltando para a parte ali do agenciamento todo dos meninos do Free Fire, eu fui até a pandemia fazendo isso, sabe? Produzindo pessoas e tudo mais. E quando chegou a pandemia, cara, eu falei, eu não quero mais isso, tava passando mal, tomando remédio, não dormia, porque você vira agente de popstar também, né? Então, o cara, é muito difícil tu explicar pra um garoto que ele não é Deus, sendo que ele há um ano atrás ganhava R$ 800 e agora ele ganha 700 mil por mês, entendeu? É muito difícil tu explicar pra esse moleque que não teve uma base familiar, não teve um Você preparo acha que tem o rei na barriga, né? que R$ 700 mil por mês você não pode destratar as pessoas que estão com você, que você não tem que pisar em ninguém. Você pode, cara, você não precisa ajudar ninguém. Essa não é a tua obrigação. Você ganhou o teu dinheiro, você faz o que você quiser com ele, mas não menospreza, não humilha, né? Os valores básicos, né? Isso é muito difícil. Mas eu não culpo as pessoas, assim, sabe? Eu acho que, claro, que a realidade delas é diferente, tem que ter toda uma base, né? Então, enfim. Mas, assim, é uma coisa legal. E aí, cara, veio pandemia, e aí eu falei, quer saber? Joguei tudo pra cima. Minha esposa aqui do Sul. Tomei 2 sustos no Rio de Janeiro com o negócio de carro, de assalto e tal, tudo mais. Cheguei a comprar uma lancha lá no Rio para ir pescar na pandemia. Foi legal pra caramba. Só que voltando dessas pescarias, tomei 2 sustos ali que minha mulher tinha recebido uma proposta para vir trabalhar no Sul. E aí eu falei, não, vamos embora então. Aí viemos pra cá. Mas E aí vem... só pra terminar esse assunto, porque eu quero voltar agora pro automobilismo virtual. Mas você falou desse pessoal que ganhava 700 mil por mês. Isso foi uma fase, o cara ganhou 700 mil e hoje em dia tá no ostracismo, ou ele continua tendo bons lucros, ele se manteve até hoje? Não tô falando de um específico, mas várias pessoas desse meio. O volume de dinheiro diminuiu, tá? Diminuiu Naquela época... ou se dissolveu entre muitos? Não, se dissolveu, pode ser se dissolveu, mas é que diminuiu uma. Vamos dizer assim, ó, o mercado de produtos convencionais, vamos, sei lá, é, vamos dar um exemplo aqui de, sei lá, de produto de beleza. Tá. Esse dinheiro se diluiu. Agora, para o pessoal de games, por exemplo, é diferente. Antigamente, ali, antes da pandemia, a China, por exemplo, eles têm muita grana de diversas outras coisas. E muitos deles tinham que sair da China e ir para países que estavam crescendo em esporte eletrônico, influenciador digital, e aportar dinheiro para ver se em um desses tiros que eles dessem, esses tiros, um desses tiros, se der certo, paga os outros 15 que eles deram errado, entendeu?
E eles saíam por diversos países com muita grana, tipo isso, tô falando a grosso modo, né? E iam aportando muita grana. E a gente teve que. Bigo não, a gente teve a Zubo, a gente teve um monte de plataformas que vieram com Cube TV, Nimo. Esses caras vieram com aportes muito grandes de dinheiro aqui. Então, qualquer influenciador melhorzinho ganhava US$ 100.000, pô. Se o cara soubesse negociar, né? Então, eu fechei contrato de 115, 120, 130, US$ 150.000, né? Que hoje seria, né? E a gente está falando só de um contrato, não está nem falando de vários, né? O influenciador nessa época ganhava US$ 10.000 para fazer 45 segundos de propaganda. E tinha alguns até É que não algo queriam. inimaginável hoje. Hoje, para esse ramo, dessa forma, é inimaginável. Tem outras pessoas que ganham tão bem quanto, né? Hoje em dia. Mas não, para esse ramo não é muito mais difícil hoje em dia você fazer isso, entendeu? É, o retorno já não é tão grande, tem muita gente, então tu não vai investir em um cara só. Mas assim, essa frequência dessas empresas vindo pro Brasil, ela sumiu, entendeu? Hoje você tem o quê? Uma Kicks da vida aí? Que é da Sauber lá, você tem um negocinho ou outro assim, mas não tem mais esses aportes gigantescos de grana, né? Eu não sou um especialista da área, mas eu percebi que hoje em dia os patrocínios, eles estão mais diluídos, não se tem mais aquela coisa de eu vou ter uma pessoa para fazer isso e vou focar naquela. Então, ao invés de eu gastar 100 mil em um, eu gasto 10 mil em 10 porque eu posso aparecer para 10. Isso até se reflete no automobilismo. Antigamente você tinha um Uhum. piloto, um carro, uma equipe que tinha um patrocinador único. Isso não estamos falando de Fórmula 1, falando de automobilismo nacional. Sim, sim. Uhum. Tinha uma marca que vinha e aportava e pintava o carro inteiro. Hoje em dia o piloto, para conseguir aquele orçamento, ele precisa de vários patrocinadores, porque a marca põe menos, daí gasta com ativação de camarote, ativação em outras áreas. Parece que de um modo geral, assim, eles perceberam que não vale a pena você despejar tudo num lugar só. E eu acho que é até mais correto você aparecer para públicos diferentes, né, para bases diferentes. Isso, eu acho que sim também. Eu comecei a ter um contato maior depois que eu entrei na Pro Racing, né? Foi quando eu comecei a ter um contato maior com o automobilismo real. Mas, mas assim, quando eu cheguei aqui em Santa Catarina, eu vim com essa bagagem do influenciador e eu encontrei um mundo muito diferente, tá? O pessoal fala que o Brasil é um país continental, mas eu sempre vivi eixo Rio-São Paulo e eu viajava para evento, né? Então eu não vivia, não convivia com essas realidades dos outros estados, né? Ia para o Nordeste, ia para passar as férias, ia para não sei aonde, então você não convive. E o Sul é muito diferente do que é o Rio de Janeiro e São Paulo. O dinheiro é um estado rico e tudo mais, mas o dinheiro gira de forma diferente, né? Eles não têm essa pegada. Então eu cheguei aqui e eu falei assim, gente, o que está acontecendo? Isso aqui parece mato, parece aquela página do Windows ali, né? Que é só mato. Eu falei, o que está acontecendo aqui? Vamos ter que. Enfim, aí só que eu vim para Itajaí, morei em Balneário. E aí foi quando eu comecei a minha volta pro AV. É isso que eu quero Porque. entender. É, Porque você tá com uma baita de uma bagagem, você falou que na pandemia largou tudo isso. Eu quero entender o que te trouxe para o automobilismo virtual e me parece que você está se tornando um dos grandes nomes do automobilismo virtual sem pilotar. É um dos grandes nomes dos bastidores. Eu quero saber o que fez você voltar e o que você está fazendo e quando que você voltou. então, pandemia, a gente chegou aqui para morar em Balneário um tempo, depois a gente achou um apartamento em Itajaí e fui para Itajaí. E eu tinha um amigo, não sei se você conhece ele, Camilo Chabi, Sim, da La Piazza. aí, lá, Piazza, Pizzaria. aí de Curitiba, Muito boa a né? pizza lá. Inclusive, nunca conheci ele pessoalmente, nunca fui lá. Eu já fui lá Isso, e já comi de graça, mas eu nunca conheci ele pessoalmente, porque ele é um ser assim que eu acho que ele não existe, ele é um holograma, talvez. ele é um holograma. Você vai Ele e o lá. Fabinho, né? Fábio Stocco. Você não É o sabe, você não outro. conhece Não o conhece esse Camilo. Não, cara. porque ele fica durante o dia na pizzaria, de noite ele não trabalha. Pô, conheço ele há anos, já narrei várias corridas, já fui lá, já comi de graça. Não conheço a pessoa. E aí, quando eu voltei, eu tinha comprado um volante. Na verdade, eu ganhei um volante da Logitech na época. Foi a Mel que me mandou, não lembro, acho que foi. Eu ganhei um volante ali, logo no início da pandemia, eu recebi esse volante. E depois acabou, porque todo mundo comprou, né? Então a pandemia, aquela coisa. E aí, só que eu acabei dando esse volante. E aí, quando eu cheguei aqui em Itajaí, eu falei com o Camilo. Camilo, tô morando perto de você, cara. De repente eu vou dar um pulo aí na tua pizzaria.
Tava no finalzinho da pandemia ali, meio que o pessoal ia começar a liberar o lance das máscaras. E eu falei, não, mas ainda demorou um tempinho, mas. Eu, não, cara, tô querendo ir aí, cara, tô perto agora. Pô, 3 horinhas de carro não é nada. Isso Sim, aí pra sim. mim. Pô, e ele falou, não, vamos, tá, não sei o que, a gente conversou um pouquinho ali pelo chat. E ele meio que falou uns negócios ali de corrida, que eu perguntei como é que tava, né? E ele falou, cara, volta a correr, né? Não sei, quer saber? Então eu vou correr. Aí eu fui atrás do volante, peguei o volante lá, e um G29 ali, de um conhecido, e botei no cockpit aqui e entrei pra correr, né? Só que, cara, antigamente eu não era tão ruim. Antigamente eu andava ali perto de um pessoal que era ok, sabe? Tipo, Sim, sim. dava pra brigar, dava pra fazer um negócio. Eu Era tô correndo. merdiano, né? Era isso, era isso. Era um pouquinho melhor que o horroroso, mas dava pra fazer um negócio ali. Brincava, né? Até porque as físicas eram diferentes, era outra coisa, né? Batiu em Eu acho Factor que praticamente. não dá pra gente comparar uma com a outra. Eu lembro até que eu corria no STCC, eu corria de Volvo C30, Sim, e o sim. Volvo C30 era ótimo, porque você largava, nossa, o carro voava, daqui a pouco acabava o pneu do carro. Você ia lá pra trás, mas tá tudo bem. E aí, enfim, aí eu voltei a correr ali, e aí eu digitei lá na internet, no torneio virtual. Aí apareceu a Virtual Challenge, ali do Rodrigo Munhoz e do Daniel Balsa, e apareceu a F1BC. Aí você, pô, Só que existe ainda? aí eu falei, pô, já tomei um sustão, né? Eu falei, caraca, esse maluco ainda tá aí, cara. Como é que está esse cara? E eu também, eu nunca, até esse ano eu nunca tinha conhecido o Wizard pessoalmente. Enfim, aí eu olhei aquilo e eu falei, caralho, porra, que legal. Aí eu olhei e Opa, tava deixa eu fazer uma com. pausa. Tá, Eu imagino que você falou assim, pô, eu larguei o virtual lá em 2000, o automobilismo virtual em 2009, por 2010. aí. É. Aí eu tô voltando agora a 2022. Já vi tudo que aconteceu no esportes, participei da chegada do esporte. Porra, deve estar grandão agora o AV. Deve estar um negócio legal pra cacete. Puta, Foi bom muito pior que demais. isso. Foi muito pior que isso. A decepção foi outra. Foi. Acho que eu vou te falar. Acho que do jeito que eu vou te contar, acho que tu vai sentir a minha dor agora. Porque Vamos olha lá. só, eu cheguei, aí eu procurei lá a Virtual Challenge e eu vi que tinha corrida de oval. E eu lembrava do Borborema que corria de oval e, porra, virar pra esquerda é fácil, né? Qualquer um faz. Foi o que eu pensei. Mas tudo bem. Falei, então tá, peguei o volante. Eu não tava nem com o volante ainda, eu já tava inscrito no campeonato. Olha aí, anos e anos sem Sem encostar no andar. AV. Eu me inscrevi no campeonato iRace, tem que antes. pagar iRace e tudo iRace, mais. isso. Fiz tudo antes de pegar o volante, tá? Eu fiz tudo. Aí, beleza. Aí já digitei lá no grupo, apareceu, o pessoal da Sub Race me chamou pra correr com eles. E aí, beleza. Eu super empolgado, peguei volante, vambora. Aí, pum, sentei, corri lá a primeira corridinha. Foi uma merda. E aí eu conheci o Cassiano Michaels, Cassiano Michels, que virou meu amigaço, né? Morava em Navegante também, do lado de Itajaí. E aí nossa, eu falei, caraca, que maneiro, tal, isso aqui. Um dia eu falei, pô, cara, mas como é que esse cara anda tão mais rápido que eu ali, cara? Porque, pô, é difícil, né, esse negócio. Não, o Val é assim, ele começou a me explicar. Eu comecei a dar um pouquinho mais perto dos caras. Mas ele começou a me falar um negócio de DT, e pedal, e célula de carga. Eu falei, cara, do que tá falando, cara? Você tá louco? Meu volante é o melhor que tem aqui, ó, G29. Isso aqui é o Supra, na minha época era Sim. G25. Aí ele deu uma risadinha, eu lembro até hoje, Cassiano deu uma risadinha. Falou, não, pô, vai, não é assim não. Deixa eu te falar um negócio aqui, cara. Esses caras aí usam pedal assim, volante assado. Eu falei, quê? Tá maluco? Quanto é que custa isso aí? Eu vou comprar também. Pô, cara, custa tanto. Eu falei, quê? Quê? Ele, sério? Eu falei, sério? Eu falei, impossível, impossível. E eu já tava dando uma olhada nesse negócio de equipe, eu tava ali na sub, eu tava querendo ver o resto de equipe, cenário. Eu não tava achando um cenário compatível com o que ele tava me falando. Porque se ele tava me falando de um aparato caro, Sim. para um cenário, desculpa o termo, merda. Sim. E, e eu falei assim, caralho, tá tudo errado. Não pode estar certo isso aqui. Tá tudo errado, não faz sentido nenhum. E aí eu comecei a futucar. E eu comecei a ver que o meu G29, comparado aos outros equipamentos aí, era Era que nem o horrível mesmo. cenário. Merda. É, isso aí. E aí eu falei, caralho, mas. Aí eu comecei a estudar, comecei a ver, né, essas coisas e tal.
E até então eu nunca tinha ouvido falar de Pro Racing, tá? Eu sabia do tal do pedal do Barone, não sei o quê. O Barone tinha corrido com a gente ali, GTR Brasil, R-Factor, não lembro qual que foi a história, mas correu ali por ali. Era um dos Eu grandes lembrava do nomes do Barone. virtual. Era, tá maluco, o bicho era rápido pra caramba. Inclusive, a última vez que eu corri contra ele, mamou. Mas deixa baixo aí. Ele mamou de Opala ainda, tá? Mas tá tudo certo, Barone. Fica tranquilo. Na chuva. Essa história é boa. E aí E aí eu comecei a olhar aquilo tudo e eu falei, cara, tem uma coisa errada aqui. Não tá fazendo sentido. Porque, imagina, eu tava com um volante que eu achava que era bom, e o cara me mostra que tem coisa melhor, e eu olho pro cenário e falo, que bosta. Não tá fazendo sentido nenhum. Um cenário tão rico ser tão porco. Não faz sentido pra mim. Mas vamos ver o porquê. E aí começa o problema que pra mim ainda é um problema, ainda acho que eu tô caminhando. Momentos de tensão. Será que teremos agora a resolução? Samuel Byron trará aqui no Stop and Go a resolução impossível. dos problemas do automobilismo virtual? Cara, é que são tantos. Cara, começa desde o piloto até os organizadores das equipes, até os produtores de conteúdo. É tanta coisa que eu acho que tem que ser mudado. A gente pega pessoas que têm trabalhos incríveis. E eu te falei isso ali no WhatsApp. Eu não te conhecia até o dia que o pessoal da transmissão chegou a falar de você e eu vi o teu conteúdo. Né? E tem outras pessoas que eu acabei admirando também. Aí ele olhou o conteúdo e falou, que merda, hein? Não é, cara. Não, foi pior do que merda, hein? Não, fala sério. Cadê o Gabrielzinho, o irmão da Rafa? E eu falei, cara, o maluco é bom. O maluco é bom. E aí eu vi outras pessoas aí, o Pancho, o Dolinho, que narrava na Virtual Chat, que eu acho ele fantástico. E aí tantos outros, né? Tem outros caras, outros comentaristas, outras pessoas que são muito boas e que fazem seus trabalhos legais. E eu acho que nesse caso não são eles os problemas. Mas assim, o cenário é muito porco ainda, ao meu ver, porque os pilotos são muito porcos, sabe? Cara, eu falo a real, eu não tenho. Eu acho que as pessoas se prostituem por várias coisas diferentes. Eu não tô falando de dinheiro, né? Tô falando por status, por ego, por muita coisa. E aí eu não entendia, cara, como é que esse cenário tava tão ruim. E eu falei, se eu consigo, num cenário de criança de 15 anos, 16, 17, 18, fazer um cenário legal, por que esse cenário tá tão ruim? E eu entendia que é exatamente por isso que o pessoal é mais velho, né? E aí as pessoas levam muito traumas e coisas do dia a dia pro AV, e aí desconta tudo no AV, e briga, e bate, enfim. Mas eu vi, claro, que você tem... Enfim, aí, cara, se for falar do conceito do que eu acho que é o o grande problema, a gente vai ficar aqui mais umas 3 Mas horas. dá pra resumir, dar uma pincelada? Mas resumindo, dá, cara. Assim, ó, eu acho que a gente precisa criar uma nova safra de pilotos. Concordo. Tá? Mais consciente, menos arrogante, né? Eu acho que a safra antiga, eu falo isso até pro Bigode lá. Eu acho que a safra antiga, ela é muito arrogante. É uma safra que é muito eu sou bom, vocês são ruins, vocês têm que abrir para eu passar, e coisas do tipo que a gente sabe como é que funciona, mas não só esse, usei um exemplo, você pode dizer até um exemplo raso, mas a safra antiga ela é muito assim, sabe? E quando começa a chegar a garotada nova, é onde a gente precisa trabalhar as bases. Entendeu? A gente precisa trabalhar que essa garotada não tenha essa cabeça. Que essa garotada seja uma garotada que venha, dê um couro nos velhos, um couro de couro mesmo, mas que elas não sejam pessoas arrogantes. Cara, a gente quer competitividade, a gente quer briga, a gente quer polêmica. Claro, o esporte é feito disso, né? De competitividade, de adrenalina, de nervosismo, de xingar no rádio lá, que nem na Fórmula 1, que não pode mais. Mas, enfim, cara, o esporte é isso, tá tudo certo, entendeu? Só que tu não tem que carregar isso pra fora. Entendeu? Tu brigou e tal. Cara, o jogador de futebol, o maior exemplo disso, os caras brigam. Cara, uma vez ou outra vai sair um probleminha. Cara, brincam e depois estão todo mundo junto. Entendeu? E o esporte é isso, sabe? Eu acho Em partes que no automobilismo também, às vezes, acontece isso, né? Quebra o pau na corrida, de ladinho, e depois estão jantando junto e tal. O Lando Norris e o Verstappen lá, que o pessoal foi perguntar agora, e as amizades? Não, agora eu não falo mais com ele.
Tudo bem que aí tem o exemplo do Rod Russell, né? Mas aí, enfim, aí você vai mudando. Mas eu acho que é uma mudança de mentalidade é importante. E aí eu digo para todos os caras que são coach, né? Que tem milhares de coaches agora, que estão ensinando, eu acho legal. Mas esses caras precisam mudar a cabeça deles para como eles estão ensinando as pessoas, sabe? Eu vejo muita gente incendiando coisas e menos pessoas resolvendo coisas, Concordo. né? Então, acho que isso é um problema, é uma coisa que em breve a gente tá, eu tô começando, eu demorei um tempinho a entender e já em breve já está soltando um projeto que vai ser a PRS Academy, que não é uma coisa que a gente não está preocupado em gerar lucro nenhum para a PRS nisso aí, é uma coisa para a gente melhorar de fato um cenário. E aí também a gente passa pelo despreparo dos campeonatos dos organizadores de torneio. E aí tu fala, pô, mas como assim? Caralho, fudeu, agora vai falar mal de todos os caras que me contratam aqui. Não, não é isso, né? Eu tenho pessoas que eu gosto muito, inclusive, apesar de discordar de algumas coisas do jeito que eles fazem, tipo o Munhoz, da Virtual Challenge. Cara, eu adoro o Munhoz, você não tem ideia como eu gosto dele. Só que eu não concordo com um monte de coisa que ele faz. Uma coisa, o Wizard tem as coisas dele lá que eu gosto também dele, tive o prazer de conversar. Tem as coisas que eu não gosto. E tu não, pô, mas tu não gosta? Eu falei, cara, mas acho que a gente na vida é assim, né? A gente gosta e desgosta das coisas, né? Acho que as nossas relações são baseadas assim, né? No que você pode suportar do outro. Porque Sim. qualidade todo mundo tem. Agora, tu consegue suportar aquele defeito? Ah, eu consigo. Então tu vai ser teu amigo, entendeu? Exato. Que é normal, a vida é isso. Mas eu acho que hoje, falando das ligas, eu acho que um dos maiores problemas que eu vejo são as moderações, cara. Eu acho que as pessoas são muito despreparadas ainda. Não tô falando que elas são escrotas ou babacas ou fazem as coisas por vontade própria, mas eu vejo poucas moderações de fato muito boas, sabe? Claro que a gente vai ver coisas que nem a gente viu no Masi lá na Fórmula 1, lá do Hamilton, a gente vai ver. Claro que vai ter polêmica, claro que vai ter erro sempre, mas eu acho que falta a gente profissionalizar um pouco mais esse lado, sabe? Eu acho que esse é uma coisa que as ligas precisam fazer para isso dar lisura na competitividade. No Free Fire a gente teve que desenvolver métodos de fiscais para garantir que as partidas fossem jogadas da forma correta, né? O anti-cheat a gente nem tem tanto problema assim no AV, embora muitos dizem que tem, né? Caiu em desuso Mas, esse hoje em dia, né? De falar, o fulano é cheater, tá um pouco em é, desuso. mas assim, a gente nunca sabe, não vai saber. Mas assim, eu acho que as ligas precisam melhorar suas moderações pra gente poder, pra gente ter uma tranquilidade maior, sabe? Pra evitar brigas, evitar coisas que, porque se você, cara, ninguém vai apoiar um esporte que não é seguro. Tipo assim, eu não vou botar 10 mil reais numa equipe de OV se eu não tiver segurança que o comissário que está julgando a minha equipe e vai estar lá expondo o meu patrocínio, ele é bom. Eu não vou fazer isso. Porque Sim. eu posso ser desclassificado e não ter mais a minha propaganda porque o cara lá errou de uma maneira que é um idiota. Entendeu? E isso é uma coisa que é um problema muito grande para mim. Mas e como Sabe? profissionalizar? Você acredita que teria que ter um curso? Você acredita que deveria haver uma união entre as ligas para ter um regulamento comum de penalidades? Vamos falar de utopia ou de realidade? Não, de realidade. Tá. De realidade, eu acho que a gente tinha que. Eu sou muito contra essa coisa da regulamentar, essa coisa do CBA aí de querer fazer regulamentação de autônomos virtual. Acho uma loucura, completamente coisa insana. Acho legal ter um órgão desse para validar a importância do esporte. Acho muito legal isso, acho muito válido, mas regulamentar eu acho muito complicado. Até porque o esporte eletrônico, ele tem dono, né? O iRacing é dono do iRacing. Sim, Ele é dono do iRacing. Existe o estilo, simulação de corrida, mas o jogo é do cara, pô. Tu não sim, pode sim. falar como que. Não existe isso. É, enfim. Então, eu acho que isso é uma coisa complicada, mas eu acho que sim, as ligas precisariam conversar, mesmo que sei lá, a F1BC tenha o seu regulamento lá, o único dela, mas que seja muito coerente, que seja bem correto e tal, tudo mais, que a Virtual Challenge seja, que a IRB seja, que a FRS, que é uma liga nova, né? Tá aparecendo aí também, que seja. A Top One lá do Maba, que é um cara que, porra, adora o Maba. Deixa até um abraço pra ele, gosto demais dele. Ô, gente boa, cara. Gosto demais desse gordinho safado. E...
Mas assim, eu acho que sim, aí é um assunto até meio chato, mas eu acho que precisa ter um treinamento, eu não sei se com os profissionais reais, não sei se a gente trazer um cara, um comissário real que passe uma noção, porque não dá para jogar igual o real, não é viável, Claro. né? Porque a gente tem muita variável louca do automobilismo virtual, tem desde os netcodes e tudo mais, mas eu acho que precisa sim começar a rolar uma padronização. O ideal é que a dona do jogo fizesse isso, mas ela não vai fazer, Sim. entendeu? E E o o, público, ideal o ideal dela não é ser um jogo pra ligas, né? Ela vai querer isso. angariar gente pra ela, não pras ligas. Isso aí. E aí, sim, aí falando de utopia, o ideal era que as ligas se reunissem e fizessem uma coisa unificada, né? E até para punir os maus elementos, os caras que são problemáticos, deles não correrem em mais outros lugares. Tem uma lista negra. Porque, eu acho, isso é uma coisa que eu sou muito a favor, cara. Eu acho que tem muita. Eu sou, cara, ó, do esporte, cara, eu era o cara que brigava. Nossa senhora, saía na porrada com o pessoal. Mas aí depois, pô, no autonomia virtual, tu não tem penalidade. Se tu bater o teu carro, tu vai dar ESC, vai voltar e deu. Sim. Entendeu? É isso. Ah, mas eu perdi meu campeonato, eu tirei o campeonato do cara. Pô, se tu não tem um efeito de fato, é muito difícil tu controlar, entendeu? Se não tiver suspensões de verdade do jogo. Por isso que eu falo, o ideal é que fosse a produtora. Mas como a produtora não faz, aí fica difícil, né, você ter esse controle. Mas eu acho que é uma coisa que deveria ser mais trabalhada nas ligas mesmo, tá? Eu acho que o principal hoje que eu vejo, assim, é essa questão da lisura da competição, entendeu? Eu não estou dizendo aqui, hipótese nenhuma, como eu falei, não estou dizendo que o Wizard, imagina, cara, adoro o Wizard demais. A gente tem carro correndo lá, inclusive, a gente correu as 24 horas, fiquei super empolgado de correr as 24 horas com o pessoal lá. Não estou dizendo que é uma pessoa que tá, enfim, não faz. Não é isso. É que eu realmente acho que a gente tem que evoluir nesse quesito, né? Assim como a Virtual Challenge, assim como a IRB, assim como a FRS, acho que todo mundo precisa caminhar num caminho só, entendeu? Porque é muito ambíguo, é muito difícil, cara, você discutir regulamento, entendeu? Como que você acha que você pode contribuir com isso? Então, a gente hoje a gente ainda é difícil, tá? Eu acho que esse para mim é o maior problema de todos os outros que eu posso vir falar. Esse é o que, porque assim, ó, eu não sou um cara de corrida, de fato, né? Eu não sou um cara que corre, eu não sou um cara que entende profundamente disso, de regulamento. Eu sei o básico, né? Eu não sou esse cara, eu não sou esse estudioso. Eu acho que a gente precisava buscar alguém que fosse de novo, a gente tem uma figura para puxar isso e realmente liderar nesse sentido. Mas eu estou tendo mais contatos com pilotos reais e eu estou tentando fazer a transição desses pilotos reais para o virtual, né? Através da Pro Racing, de o cara trazer para treinar, simular e tal. E eu estou vendo muitas frustrações e dúvidas que esses caras têm para o virtual. Então, pode ser que buscando para tentar achar alguma coisa, a gente fazer pequenos eventos na Pro Racing, por exemplo, fazer pequenos testes, ver o que funcionar, ver se a gente consegue capacitar alguém. Então, a gente está com o pessoal de telemetria agora, tentando capacitar pessoas de telemetria para lerem os setups das pessoas do virtual e ajudar no aprendizado dessas pessoas que fazem cursos de telemetria para o real. Sabe, o virtual pode ajudar muito, cara, porque a quantidade de dados que todo mundo. Tem gente que corre 5, 6 corridas num dia. Esse cara pode gerar dados para esse cara, entendeu? Então, eu acho que, para mim, de novo, essa parte da moderação é a parte mais difícil que eu tenho para ajudar. Por isso que eu peço para os outros, pelo amor de Deus, alguém precisa levantar e começar a mexer nisso. Porque é a que eu menos consigo ajudar e o que eu tenho menos ideias, né? Mas eu sei E é que uma do jeito que polêmica tá, já há muitos anos. é. Só que eu não tenho a capacidade técnica de fazer. Eu sou uma pessoa que eu falo, se eu não sei, eu não sei. Mas eu posso tentar ajudar as pessoas a se organizarem, sabe? Se as pessoas falam, pô, Byron, gostei disso, vamos tentar, então vamos sentar, vamos aí. O meio de campo eu consigo fazer, sabe? De conversar, isso aí dá para eu fazer. Mas as pessoas têm que largar o ego um pouquinho do lado também, né? Aceitar que tem as coisas erradas. Ixi, Igual a câmera fechou de aqui, ó. novo aí, hein? Tô até Eu apertei emocionado de alguma falar do coisa aqui. virtual. Fiquei. Isso aí é um assunto que é bem complicado porque você mexe com o ego das pessoas e as pessoas podem acabar se ofendendo por causa desses comentários. O que não é a intenção. A intenção é que todo mundo melhore de fato, né? E eu digo isso principal. Mas assim, ó, vamos falar do outro ponto, que é o colado que eu acho que eu posso mais ajudar, né?
Eu conheci, no início do ano passado, eu tava olhando o Instagram e eu vi a Lari. Você já ouviu falar da Lari? Lari Lambert? Lari Lambert, sim, sim. Eu vi a Lari lá perdida fazendo conteúdo de corrida de sei lá o que, com um G29 e tudo mais. E eu falei, cara, a gente não tem uma figura feminina liderando o AV. A gente não tem. Não tem alguém que abra as portas para as outras meninas. Já passaram diversas mulheres assim, mas Sim, sim. não tem nenhuma figura, de fato, É assim né? como tem os projetos da FIA e da CBA pra mulheres, né? E eu falei, cara, eu tenho que tentar ajudar essa menina. E eu mandei uma mensagem no Instagram dela, cara. Falei, ô, Lari, vamos aí, vamos tentar correr junto e tal. A gente tava com a época com a CND, que a gente abriu um time lá, que eu achei que o caminho ideal era eu abrindo um time. E não era esse o caminho, o caminho ideal. Mas era uma das partes que tinha que ser feitas. O Parra até comentou comigo um dia. Ele falou, cara, o que tu fez ali na CND, da produção de vídeo e tal e tudo mais, cara, eu nunca vi isso no AV. Eu falei, porque o AV é uma bosta, eu falei pra ele. Na época, eu falei, cara, porque ninguém. E eu falei, se eu te falar o quanto eu gastei naquilo ali, tu não acredita, pô. É uma produção Mas era o que maneira esses que. vídeos? A gente fez a apresentação da equipe, a gente gravou vídeos da equipe, a gente levou o pessoal para fazer foto e pequenos vídeos. Depois eu te mando ali para tu ver. É legal. Então a gente fez vários eventos, várias coisas, foto do pessoal em estúdio, bonitinho, cara, coisas. Só que a gente fez um evento de lançamento, a gente convidou pessoas, teve coffee break, teve qualquer coisa. O pessoal veio para Criciúma para participar aqui do negócio da CND. E o Parra ficou louco, ele até falou pra mim, cara, que maneiro isso aí, cara. E eu não vi isso em lugar nenhum. Eu falei, cara, mas tá tudo certo. E foi barato, entendeu? Não foi caro. Então, às vezes, a gente também é como empregar o dinheiro, né? Onde você vai colocar e que tipo de retorno você vai fazer. Mas, enfim, mas o que eu posso, cara, eu vou te falar assim, ó, o que eu acho que eu posso mais ajudar, claro que nessa parte da formação de pilotos a gente já começou a se mexer, para tentar fazer essa geração nova. A gente até, cara, eu vou até falar o nome do moleque aqui também que não ficar bravo comigo, não. O Pedro Paladino, não sei se Sim, você, Pedro, filho do Lino. sim, sim. E não é É um um moleque. dinossauro. Ali não é. E, cara, eu adoro o velhinho, tá? Gente boa demais. Correu as 1.000 milhas agora esse ano. O filho dele correu e ele ficou lá 20. Porra, acordado 100% do tempo. Mais que eu. Eu conheci E. ele ano passado, nas 1000 milhas do ano passado. E o filho. O Pedro é um moleque que é muito rápido. Todo mundo sempre disse isso pra ele. Mas é um moleque que, na minha opinião, tava se perdendo. Tava com uma cabeça de jirico. Entendeu? Pro AV. Mas como assim? Entendeu? Tava com a cabeça eu sou bom, eu vou fazer o que eu quiser, vou passar quem eu quiser a hora que eu quiser, vou me comportar de uma forma arrogante na pista. Eu falei isso pra ele, enfim, ele sabe disso. E tô falando aqui, ele vai ficar bravo comigo, mas tudo bem, paciência. E só que é um moleque que eu falei, cara, esse moleque não é uma pessoa. Pra mim, ele só tá convivendo com pessoas que talvez não fosse o caso. Vamos tentar ajudar. Cara, o moleque até agora tá tendo bons resultados, assim, sabe? Eu tô vendo uma mudança comportamental dele, eu conversei claro, com o Lino, e muitas vezes o pai não vai ver, né? Porque o moleque vai fazer quando o pai não tá perto, né? Ah, ele não é bobo, né? E aí acaba que o pai não sabe, mas assim, é um moleque que eu tava com medo de perder, sabe? Ser mais um cara com probleminhas na cabeça que é muito rápido, entendeu? E aí a gente falou, vamos tentar ajudar, vamos tentar criar uma mentalidade, ó, agora tu tá defendendo a Pro Racing, tu não pode mais fazer merda. Ser Se rápido, tu mas não ser um pau no cu. É isso. Exatamente. Entendeu? E ele nem é tão rápido ainda, né? Ele é um moleque que tá começando. Ele tá com o DD tem um mês. A gente mandou um DD pra ele, um DD, o volante e tal. Ele já tinha o nosso pedal. E é um moleque que é rápido, tá melhorando, tá evoluindo, mas não pode ser um idiota. Entendeu? Porque aí não adianta nada. Entendeu? Ele não pode ser um idiota. E ele é um dos exemplos. Então a gente quer fazer isso, sabe? Até com outras pessoas e tentar. Porque, cara, uma coisa que eu aprendi, o pessoal, desde que a gente criou a equipe, quem é chato e escroto, a pessoa sai sozinha. Quando ela está num ambiente onde as pessoas estão, não, vamos lá, vamos se ajudar, e o cara está criando problema, ele automaticamente ele sai, sabe? Sim. Ele não fica com você, ele se afasta porque ele vê que ali ele não vai tirar nada. É, não é um Então, se ambiente pra você... ele, né? Ele não vai se Não, criar. não. Então, se você consegue fazer isso numa larga escala no AV, você começa a criar essa mentalidade, e essas pessoas começam a ter que ou mudar ou se afastar, entendeu? Porque é um ambiente normal. Então, eu acho que as ligas principais, cara, eu acho que, pra mim, na minha opinião, aí é uma questão de opinião, não sei nem se dá pra gente validar isso. Uma das ligas mais tradicionais, que é a F1BC, por exemplo, se a gente consegue introduzir pilotos
num campeonato alto nível deles, que tem esse tipo de comportamento, cara, esses caras servem de exemplo, entendeu? Esses caras vão servir de exemplo, esses caras vão influenciar essa geração de baixo, entendeu? Não é pra gente ficar dando rage, muita coisa que isso é engraçada. O Zarix lá, o streamer, pô, maneiro demais quando ele dá rage e tal. Faz parte dele, é um personagem gigante, né, que ele é enorme. Mas eu acho que na hora que a gente fala de competição, a gente tem que ter uma cabeça um pouquinho melhor, entendeu? Se a gente quiser que o AV realmente chegue lá na frente. Né? E você vê que eu não tô falando de dinheiro até agora, né? Sim, sim. Tipo assim, o problema do AV não é dinheiro. O problema do AV não é premiação de campeonato, não é nada disso. É estrutural. É estrutural. Entendeu? Não é. Cara, dinheiro pra. Pô, desculpa, sinceridade, de novo. Dinheiro para campeonato valendo 100 mil reais a gente arruma. Agora, mostrar pro cara que vai botar 100 mil que vale a pena é que a gente tem um problema grave. E não tô falando E o da comprometimento quantidade dos de views. pilotos. É isso aí. Porque eu nunca fiz um campeonato valendo 100 mil. Mas eu já fiz alguns campeonatos com boas premiações, com apoio de marcas e tudo mais. Cara, no meio do campeonato, o maluco vai lá e já abandona, entendeu? É isso aí. Ah, não tenho mais chance, vou abandonar. E daí é um campeonato que começou, que teve seletiva e tudo mais, que 200 pessoas tentaram concorrer a 30, 40 vagas, na última etapa tá com 20 pilotos correndo. Eu acho que algumas soluções estão sendo feitas. E aí eu tenho que bater palma para duas ligas, de novo. Que é a F1BC com esse projeto aí do GT3, pro ano que vem, eu acho que vai ser muito legal. E a Virtual Challenge, que tem um anual de NASCAR que, cara, tu não consegue entrar se tu quiser agora. Tu tem que disputar um ano inteiro para entrar lá. Claro que cada um tem a sua. Vai ter o seu percalço, a sua dificuldade. Mas eu acho que são coisas que fazem mais sentido. Você não vê esses campeonatos chegando no final com 20 pilotos correndo, entendeu? Sim, exato. Tu vê um campeonato estruturado. Então, assim, acho que o difícil é isso. É você mostrar que a comunidade como um todo, eu não tô falando uma ou duas ligas, mas que sejam 20 ligas assim. Você mostrar para um cara que tem 100 mil, sei lá, vamos dar um exemplo aqui da Red Bull não paga, mas vamos dizer que da Fanta. Vamos dizer que a Fanta decidiu patrocinar o AV e ela quer um produto de qualidade. Tá, mas esse campeonato vai ser legal? Eu vou ter garantias que eu vou entregar tudo? Porque muitas vezes o campeonato, tipo assim, ó, eu nunca fiz um evento ou qualquer coisa que fosse pago até hoje no AV. Tá? Eu nunca fiz. E eu pretendo não fazer. Se eu for fazer um campeonato, ninguém vai pagar para correr. Só que eu preciso do comprometimento. Eu preciso que esses caras divulguem, que esses caras envolvam mais pessoas, que as pessoas... Cara, isso é uma coisa que me deixa nervoso. As pessoas têm vergonha de dizer que correm, cara. Sim. As pessoas têm, cara, muita tem transmissão, vergonha. Cara, 40 pilotos correndo, 30 e pouco, e tem 20 e poucos assistindo, sabe? O cara não engajou uma pessoa, e é esse lance da vergonha, de, eu não vou mandar, porque vão achar que eu tô num joguinho. É bem isso. Sempre falei sobre isso. Vou dar um exemplo foda. Estava numa mesa, minha esposa é médica, vários médicos, e todo mundo lá, não sei o quê, logo no início do namoro. O que você faz da vida? Eu falo, cara, eu jogo videogame. Oi? Um monte de médico ainda, né? Puta merda. Oi? Eu jogo videogame. Tá de brincadeira. É isso que tu faz pra viver? Eu falei, Pô, mas quanto tu ganha um cara desse? Eu falei. Aí ele falou, não pode ser. Não vou mais ser médico. Um levantou lá. Junta vocês aí, vocês não vão dar o salário do cara, pô. Junta vocês, todos que estão aqui, não vai dar o salário do cara. E aí a pessoa, cara, como assim? O pessoal chega aqui em casa, os amigos da minha esposa, os amigos dos meus amigos, falam, cara, o que tem lá no teu escritório? Eu tenho um simulador. Simulador de quê? De carro. Posso lá ver? Posso. Caraca, mas como assim você tem um simulador de carro? Eu nem sabia que tu tinha simulador de carro. Eu falei, pois é. Pô, quanto custa isso aqui? Eu falei, um Celta. Que é a realidade. Sim, eu tenho um DD de 28 da Pro Racing, eu tenho cockpit sinistro, eu tenho 3 telas, 4 telas, eu tenho computador. Cara, é caro. E o cara olha aquilo fascinado. Quantos médicos vieram aqui em casa e olharam, advogados e tal, e falaram, cara, como é que tu tem isso aqui? E o cara, ele não te julga mais. Cara, nós não somos uma geração mais julgada. Nós não somos julgados. Eu falo que teve um lado positivo da pandemia, sempre eu falo isso. Foi o automobilismo. A pandemia foi boa para o automobilismo virtual, para fazer o automobilismo virtual ser conhecido e ser um pouco mais respeitado. Porque antes era difícil você chegar em algum lugar e falar sobre o automobilismo virtual e sobre os simuladores. É verdade. Por ter passado na TV, por pilotos reais terem andado, ficou mais acessível e as pessoas entenderam que não é mais aquele joguinho, aquele enduro do Atari. Então mudou esse pensamento.
Então, eu acho que aí a gente vai falar do outro problema, né? Eu falei das ligas ali, das moderações, que eu acho que é a principal coisa que tem que fazer. Falamos ali dos pilotos, dessa coisa da disciplina, né? Do problema. Sim. E aí a gente entra na parte que é a parte que eu consigo ajudar muita gente. É a parte da vergonha. Tem que ter vergonha de falar que tu corre, cara. Porque, cara, pô, desculpa, mano. Aí vai de novo a questão de uma opinião, sabe, pessoal, assim. Pô, desculpa, vergonha tu tem que ter de fazer algo ruim na tua vida, sabe? Você, Prejudicar porra, alguém, de roubar, de você prejudicar matar. alguém, exatamente, entendeu? Tu atropelou alguém, tu, porra, fez um... Meu irmão, aí tu pode ter vergonha mesmo, entendeu? Aí tá tudo certo. Mas, pô, do teu hobby, cara, do que tu gosta, pô, o pessoal bebe um monte, vai pra balada, faz um monte de merda quando é novo, mas não tem vergonha. Mas da corridinha aqui, que pô, tu tá em casa tranquilão, pô, correndo, tu vai ter uma vergonha? Fala sério, pô. Entendeu? Nossa geração é a geração do videogame, cara. Pô, tava jogando. Sabe o que eu tava jogando aqui, ó? Tava jogando Fifinha com os moleques lá do time agora há pouco, cara. Entendeu? Todo mundo joga videogame, cara. Me diz uma mulher aí que não tem um Candy Crush no celular, cara. É difícil de achar, pô. Tem algum joguinho, todo mundo joga. Não tenham vergonha. Divulguem as transmissões, divulguem o trabalho das pessoas. Cara, não tenham vergonha disso. Não façam spam, porque aí todo mundo vai achar chato. Mas divulgam, cara. Acho que aí é a conscientização dos pilotos Eu acho de. muito gostoso quando a gente tá Entendeu? numa transmissão e aparece, eu sou a mãe do fulano, eu sou o pai Pô, do Beltrano, a tia, eu sou a sensacional. cunhada. Tem alguns pilotos que engajam, cara, que é muito, muito legal de ver. E faz uma audiência forte no chat, mandam mensagem, eu tô torcendo pelo meu namorado, tô torcendo pelo meu filho, tô torcendo pelo meu cunhado. Cara, olha que legal o cunhado, sabe? Piloto que às vezes tem alguma empresa, algum estabelecimento. Eu liguei aqui na TV do meu estabelecimento pra galera curtir. Em compensação, tem pilotos que estão há anos no automobilismo virtual. Eu nunca vi alguém no chat falar, eu tô torcendo pelo fulano. Nunca. É. Nunca. Entendeu? Então o cara vê aquilo como, eu vim aqui pra desestressar. Tiver transmissão, não tiver, tanto faz, tanto fez. Uma dessa ele vai... Não, na verdade ele vai querer a transmissão pra daí depois ele assistir e ver os feitos dele. Criticar E criticar os que a gente não outros. mostrou, que a gente É, não mostrou a ultrapassagem dele e tal. Mas não divulga, não colabora e nada. Tá ali num limbo. e eu entendo que isso é uma frustração, inclusive, para você que faz o conteúdo, Sim, né? sim. Porque é muito ruim. Tu faz o trabalho maneiro e aí o pessoal não valoriza, cara. Cara, quer ser. Tem muita gente. Eu comentei durante um tempo a NASCAR na Virtual Challenge lá com eles. E a quantidade de gente que manda mensagem quando a gente não foi seguir foi muito legal. Foi tipo, caraca, cara, tu não, porra, mas eu assistia, pô, eu vi o teu comentário, não sei o que. Você vê que tem pessoas que acompanham de verdade, que gostam Claro. muito, né? E agora, imagina se você, Rodrigo, pudesse ter 400 pessoas te assistindo, interagindo contigo, te motivando, indo no teu Instagram, falando contigo. Porque essa parte toda eu via do influenciador. O teu eu muda quando você começa a ter um apoio de fora. Até no outro vídeo real é um problema isso. Acho que muitos influenciadores eles não trazem esse approach, sabe? Eles não trazem esses fãs para dentro. As pessoas gostam de ver o conteúdo deles, mas eles não vão lá assistir o automobilismo de fato. Eu acho que é um outro negócio. Mas os influenciadores que a gente tem hoje, eles precisam crescer os números deles, não mais focando em automobilismo virtual. O público, estou dizendo, por exemplo, o Bigode. Vou dar o exemplo da Lari, que eu estava falando da Lari. A Lari está trazendo pessoas de outros jogos para cá. Ela não está trazendo só o do iRacing, porque quando a gente posta um conteúdo no Instagram, ele não é só direcionado para lá. Ela fala da Fórmula 1, e aí um cara aqui que joga Forza. E o cara foi lá na live dela. Esse é o movimento. Todo mundo faz conteúdo para dentro. Tá tudo errado. O conteúdo é para fora. Não tô dizendo o coach, né? O coach vai fazer Sim, ali sim. porque ele quer Mas você vender tem o que produto dele. prospectar, você tem que expandir para outras pessoas conhecerem. Conteúdo é para fora. Conteúdo não é para dentro. Conteúdo não é para o nicho só, cara. Se tu quebrar essa bolha, quem for o primeiro a quebrar essa bolha, esse cara aí falando de dinheiro tá feito. Ele nunca mais vai se preocupar. Ele vai ser sempre a referência, vai ganhar dinheiro sempre, mas o cara precisa quebrar essa bolha. É fácil? Não. Mas você acha que é viável, como em outros jogos, Free Fire? Pô, esse papo vai ficar muito mais longo do que eu imaginava, se a gente for entrando nessas searas, mas É, você acha que é viável o automobilismo virtual ter a mesma proporção desses outros jogos? a proporção é bem difícil, tá? Mas, assim,
da grana que é muito difícil. Mas o AV muda a vida. Eu tenho absoluta certeza que o AV muda a vida das pessoas. Eu digo Como? porque teve um menino que, eu não vou falar o nome dele, mas ele começou a trabalhar com a gente, ele ganhava pouquíssimo dinheiro por mês, fazendo coisas em outros jogos. Cara, o moleque hoje ganha um salário muito bom para a realidade que ele era. O moleque pode viver a vida dele, e eu estou dando um exemplo de um, mas eu posso te dar o exemplo de muitos que eu já vi, sabe? A indústria, ela não se resume a piloto e organizador e moderação. Ela se resume a produção de conteúdo, produção de equipamento, a suporte de pilotos. Ela é uma indústria muito maior do que as pessoas têm noção. O pessoal falou assim para mim: Byron, você nunca vai conseguir ganhar dinheiro com a AV. Cara, se eu te falar que mais uma vez falaram que eu não ia conseguir, eu consegui. Entendeu? Porque assim, ó, as pessoas elas se param para olhar uma coisa muito limitada. Entendeu? Você tem cara, a Pro Racing é a maior produtora de simuladores, desculpa aí os outros ali, mas minha opinião, ela é a maior produtora de simulador do Brasil de simulação de carro. Entendeu? Pô, de novo, a Real Drive lá faz os outros simuladores de farm, pô, legal pra cacete, trabalho maneiro, legal, mas, cara, e os caras estão ganhando dinheiro, o Barônio é uma prova viva disso, cara. O Barônio traz o sustento da vida dele da simulação, pô. Tu vai falar pra mim que não dá pra ganhar dinheiro com a simulação? Sim. Quantos caras aí tem, ó? On Race lá do Thales, que faz iFlag. Não sei se eu podia falar isso, mas o cara tá indo lá, investindo o tempo dele nisso. O que O é esse Manzuki flag? faz. iFlag é um bagulhetezinho que tu tem do lado aqui, assim, que tu. Ah, Que sei, já vi, faz já vi. marcha e dá os negocinhos. É legal, maneiro. Aí tu vai ter um cara que tem um dash, os caras estão ganhando dinheiro com isso, o cara lá da CMC, o Manzuki, o pessoal da Hive. Cara, sabe? O espaço para se ganhar dinheiro, Tem um você tem que criar o teu ecossistema. espaço. Cara, as pessoas não entendem isso. É a dificuldade de, tipo, achar que o piloto que tá ali, cara, esse é só a ponta. Para esse cara brilhar, ele precisa do pedal, ele precisa do cara que vai fazer a pintura dele se ele não souber, ele precisa da produtora do conteúdo, que é o iRacing, ele precisa da moderação do campeonato que ele corre. Cara, é muita gente para fazer um cara brilhar, pô. E nesse caso, a gente tem talvez uma pessoa muito boa, que é o principal piloto brasileiro hoje em dia, que é o Gustavo Ariel. Tá, beleza. Mas a gente tem o Vitor Gens. Qual a sua Uhum. opinião sobre isso? Você acha que o Vitor Gens ele acabou sendo. Ele é o principal nome do automobilismo virtual hoje em dia, em termos de divulgação? Cara, eu vou falar um negócio que vou arrumar briga hoje. Mas tá bom. Essa aqui vai ser boa, você prepara. Pra mim, o Vitor Gens, obviamente, é muito mais relevante para o automobilismo virtual do que o Ariel e do que o Tavares, tá? E por que eu tô chamando o Tavares aqui? Porque, na minha opinião, o Tavares sempre foi uma mina de ouro, tá? Eu falei, quando eu conheci ele, eu falei, Tavares, tu é muito bom no que tu faz e tal, não sei o quê. O Ariel é a mesma coisa, eu sempre comentei isso com as pessoas. Eu falo, vocês que são os melhores pilotos, e pra mim, na minha opinião, de novo, esses dois são os dois melhores pilotos do AV hoje, brasileiro. Pra mim. Não sei, cada um com a sua peculiaridade ali e tal. O Ariel, pra mim, tem um racecraft muito melhor. E aí eu não vou entrar em técnica, porque eu também não sei porra nenhuma de técnica, então não vou ficar falando isso aqui. Mas assim, pra mim, eles dois são os dois melhores. E só que o Vitor Gens é muito mais relevante, cara. E não deveria ser, tá? Não interessa se ele é da NASCAR, se ganhou negócio ele não deveria ser. Só que o cara faz um trabalho que é brilhante, pô. É a realidade. Então o Vitor Gens Entra aquilo que você falou de pôr dinheiro pra fazer um coffee break, tirar foto, não sei o que. Ele deve pôs um dinheiro numa agência, enfim, alguém pra produzir. Cara, eu nem sei se Conseguiu. ele botou dinheiro, mas assim, o trabalho que ele faz é fabuloso, cara. É incrível. Ele faz um trabalho bom, faz a semana do piloto virtual, eles anunciam, ele pô, anunciou o Pro Racing durante muito tempo, foi um ótimo cara que produzia muito conteúdo pra gente, é um cara que é um conteúdo muito bom. Pô, o cara é bom, o cara é, pô, piloto foda, com vitória e tudo mais, mas em condições normais de esporte eletrônico, ele não deveria ser maior do que Gustavo Ariel, principalmente que o Ariel, que está lá junto com o Verstappen, e o Tavares. O Tavares, graças a Deus, acordou, tá crescendo um pouquinho, tá evoluindo. Eu fiquei feliz pra cacete, uma coisa que eu já falei isso pra ele, ele sabe disso. O Ariel, eu acho que tem ainda um canhão maior ainda na mão, que ele pode fazer muito mais coisa, entendeu?
É, claro, eu não sei como é que funciona lá na headline, né? O que ele pode de fato ou não fazer. Mas eles são pessoas que, se trabalharem a imagem direito, aí não falando mais do Vitor Gente, porque esse já trabalha muito bem a imagem e é muito bom no que faz. Mas esses dois caras aí, cara, se eles. Falei, cara, eu vou fazer. Vou, mas fazer mesmo, né? Porque falar que vai fazer e não faz. Esses caras baterem e falarem, eu vou fazer. Esses dois puxam o avião inteiro pra cima. Porque esses caras vão. Ó, ele já tem. Então, o exemplo do Ariel lá, que você falou. Ele já tem a ponte com o Verstappen. Ele já tá ali, ó. Já tá ali. Para um influenciador gigante de outro nicho vir puxar. Eu não tô nem falando do Tony, por exemplo, que tem a sua relevância dentro do virtual. Mas, pô, se vem sei lá, um Coringa, que é lá do GTA, e puxa o Ariel pra cima, esquece, cara. Ele leva o Atlas virtual inteiro junto. Entendeu? Porque o cara tem 40 mil views por live. Tá precisando de alguém Entendeu? que puxe alguém do virtual assim, que leve a reboque. Só que aí ele precisa melhorar o direcionamento de conteúdo. Entendeu? No meu ponto de vista. Entendeu? O Ariel faz as coisas dele, faz o curso dele, faz os campeonatos e tal, divulga ali, mas não, eu acho que não basta. Acho que a abordagem dele precisa ser outra. Entendeu? Uma abordagem mais ampla. De novo, não fazer uma parada pro AV, fazer uma parada para os outros olharem. Entendeu? A divulgação dele, mostrar o quão bom ele é, cara. Não tem Precisamos nada então de de errado. mais Vitor Gens. Precisa, com certeza. Muito mais. De novo, o Ariel, se ele mostra para os outros quão bom ele é, ou o Tavares mostra de um jeito, claro, não arrogante, né? Sim. Mas, tipo assim, olha o que eu estou fazendo, cara. Tem um brasileiro fazendo isso. Pô, como é com a Rebeca Andrade, como é com a Raíssa Leal. Tipo, não tem nada de errado nisso, sabe? Você mostrar, pô, como é agora o João Fonseca, do tênis, né? Porra, que Certo. foda, olha o que o João Fonseca tá fazendo. Tipo, é isso que precisa ser falado dessa forma, entendeu? E claro que isso vai gerar expectativa, vai gerar frustração, porque quando bater e der merda, vai ter gente torcendo contra, o que já tem, eles sabem disso, tem um monte. Mas eu acho que se esses caras meterem esse lado aí, eles vão chegar em lugares que vai puxar todo mundo. Todo mundo que tá embaixo dele vai subir junto com ele. Entendeu? Eu acho que porque é uma coisa, cara, eu vejo o Tony em vários podcasts falando do Atônio Virtual. Eu acho que ele é um grande divulgador do virtual. Só que, cara, o cara fez a vida dele pilotando, tipo, na Indy lá, tipo, ele é o esportista brabo que, né, que venceu as Sim. paradas dele. Só que se for o Ariel batendo lá, olha só como eu sou foda aqui. Aí cai de novo. Aí, A gente precisa, na verdade, de alguém que seja 100% virtual, que começou no isso aí. virtual e cresça, né? É isso aí. Entendeu? Se a gente tiver esse cara. E não precisa ser tão bom, tá? Que nem o Ariel e o Sim. Tavares ali. Não precisa ser tão bom. O cara só não pode ser que nem eu, pode ser ruim. que aí dá ruim. Mas acho que é isso. Então, acho que se a gente direcionar isso, fizer um conteúdo que a gente vem fazendo, a Lari, olha as coisas que a Lari conseguiu esse ano. Ela tá com o cockpit inteiro da Pro Racing legal, mas ela foi na Fórmula E. Ela foi lá, foi convidada aí na Fórmula E pra falar no palestra com FIA Girls on Track, cara. Aí depois ela vai, acho que vai no WEC, foi nas 1.000 milhas, esteve lá presencialmente. Cara, a vida dela de uma menina do interior de Minas Gerais, numa cidade que tu não consegue nem mandar encomenda pra casa dela. Tu tem que mandar pra agência da cidade que ela tem que ir lá buscar. Então, assim, olha onde é que o AV foi tirar a vida dela lá. Foi tirar ela da vidinha normal dela e trazer pro mundo das corridas. Então, cara, é isso. Entendeu? É esse poder que ninguém entende. É. Olha onde a gente vai tirar. Entendeu? Bom, Eu acho que é isso, cara. é um papo que iria Entendeu? por muito mais tempo, talvez um dos papos, até o momento aqui no Stop and Go, um dos papos mais agregadores, não é? Contra as outras conversas que nós tivemos aqui. Mas eu acho que é um papo diferente daquela conversa de piloto. Daria pra dizer que o Byron é um executivo, talvez, do mundo do Como se esportes, fosse. do automobilismo virtual. E acho que é muito legal essa visão, porque não é uma visão apaixonada, é uma visão técnica. Então, de uma pessoa que trabalha com isso, que, enfim, vê de uma outra forma, sem aquela visão que muitos têm, apaixonada do automobilismo virtual romântico e tudo mais. Então, quero te agradecer, Byron, pelo papo. Ficaria bem mais tempo mesmo. Quem sabe até numa segunda oportunidade a gente conversa mais e você já com novos projetos, com novas histórias para contar pra gente. E, enfim, você que tá aí nos acompanhando, curtindo esse papo muito bacana, eu quero te fazer uma última pergunta. Faltou algum assunto, alguma pergunta que você gostaria de tratar e eu não te perguntei? Cara, eu acho que não. Eu acho que talvez
Não sei, acho que o principal de tudo, Rodrigo, é ver que tem pessoas legais fazendo conteúdos legais, tá? Acho que pra mim, acho que isso é o mais importante da conversa de hoje, tá? Não de uma pergunta que você poderia me fazer. Porque aí tem milhões de coisas de Pro Racing que a gente vai vir pra frente, mas isso acho que acho que o meu trabalho aqui hoje na entrevista, inclusive, é mais passar uma mensagem para as pessoas, de fato, do que elas podem tentar fazer, porque cada um pode tentar ajudar o AV de uma forma, né? E eu não sou perfeito, nunca vou ser, cometo um monte de erro. Quem convive comigo sabe, mas o principal é a gente reconhecer os erros que a gente comete e seguir em frente, né? Acho que esse acho que vamos dizer assim, um ponto e uma mensagem que eu gostaria de passar. Tipo assim, não tem problema a gente fazer uma merda ou ter feito merda, alguma coisa, mas, cara, vamos tentar nas próximas vezes, vamos tentar melhorar, entendeu? Vamos tentar não ser pau no cu. Vamos realmente tentar fazer o negócio acontecer, entendeu? Eu acho que Humildade. era mais isso. Aí, com humildade, entendeu? Porque, cara, tu é muito bom no que tu faz. E tu tem que ter a liberdade de falar isso, entendeu? Tu tem que ter a liberdade de falar, cara, eu faço um bom trabalho. Faço merda às vezes, mas faço um bom trabalho. E tá tudo bem, entendeu? Isso não é uma arrogância, tá tudo certo. Mas eu acho que era mais isso. Acho que talvez qual era a mensagem que eu passaria no bate-papo de hoje. Acho que é essa. Acho que uma mensagem é essa. Muito bem, então vamos chegando ao final de mais um Stop and Go. Vocês que tanto pediram a volta desse quadro, que está trazendo entrevistas fantásticas. E hoje a gente conversou com Samuel Byron, que com certeza deve ter aberto a tua mente, ter feito você pensar um pouquinho de automobilismo virtual, de um lado mais profissional, o que pode, o que não pode melhorar. Enfim, espero que tenha sido um baita papo. E você que ainda não conhece a Eleven TV, faça a sua inscrição e vamos juntos acompanhando de segunda-feira até sexta, o melhor do automobilismo virtual, sempre aqui diariamente. Muito bacana ter a sua presença e esse ano tá na nossa meta rumo aos 10 mil inscritos. E pro Samuel Byron é um lixo 10 mil inscritos, ele vai pensar, meu Deus, que tristeza 10 mil inscritos, mas para nós aqui na nossa realidade é uma coisa muito importante. Então, a você que nos acompanhou, Byron, obrigado pela companhia, aos pilotos também que estavam ligados com a gente, obrigado, e a todos um grande beijo, um grande abraço, cuidem-se e tchau.